Bom dia a todas e todos. Todos me escutam bem? Queria fazer uma breve apresentação hoje Vou fazer a mediação com os 3 professores, mas antes disso passar a palavra para o professor José Reinaldo apresentar um pouco do grupo Direito e Justiça. Muito obrigado. Bom dia. Eu gostaria de começar apenas fazendo uma apresentação, como disse o João, das atividades e do próprio núcleo Direito e Justiça. A maioria dos que estão aqui já conhecem e sabem da razão de ser desse grupo. Durante o meu curso de graduação e mesmo de doutorado na Faculdade de Direito, não havia nenhuma disciplina que correlacionasse de uma perspectiva filosófica a justiça propriamente dita e o direito. Havia estudos de ciência política ou havia estudos de justiça como mecanismo de justificação, talvez até ideológica, do direito, mas não estudos sobre a justiça propriamente. E isso é que nos levou a mim e aos meus alunos de pós-graduação, assistentes mais jovens, a imaginarmos uma série de seminários, encontros sobre o direito e a justiça. E é dentro dessa perspectiva que hoje nós temos a presença dos nossos colegas de Oviedo para dar continuidade a essa espécie de preocupação, ou seja, do sistema jurídico com as questões mais fundamentais da filosofia da justiça. Essa é a razão de ser do grupo. Nós já fizemos esse ano uma série de encontros no primeiro semestre com a professora Verônica Blanco, na Universidade de Surrey, na Inglaterra. Depois tivemos um encontro sobre confiança e democracia com a professora Elisa Reis, do Rio de Janeiro. E hoje começamos a desenvolver essa série de seminários sobre direito e expressão, liberdade de expressão, e direito e cinema e direitos humanos. Obrigado. Vou fazer uma brevíssima apresentação, então, do professor Benjamin, que está aqui sentado à minha direita. Em primeiro lugar, agradecer a presença. É uma honra poder sentar ao lado de pensadores tão importantes e um tema tão relevante também. E sempre muito gentil desde que a gente se encontrou hoje de manhã. Então, vou fazer uma brevíssima apresentação e já passo a palavra para o senhor. O professor Benjamin Rivaia é formado em Direito e também fez o doutorado na Universidade de Oviedo, em 1995, tendo defendido uma tese em Filosofia do Direito, intitulada Filosofia do Direito e o Primeiro Franquismo. Então, com mais de 30 anos de pesquisa na área, em Filosofia do Direito, e agora também com esses intercâmbios, como o professor José Reinaldo colocou, com Direito e Cinema, Direitos Humanos. Então, é um prazer recebê-lo aqui, professor. Fique à vontade, a palavra está com o senhor. Derechos humanos, un cine detractor, crítico, censor de los derechos humanos, ¿no? Esto saltaba a la vista. Así como otras cuestiones, la pena de muerte en el cine es un tópico, bueno, que se encuentra fácilmente. Sin embargo, no estaba tan claro qué cine existe contra los derechos humanos. Y entonces lo que fui haciendo sencillamente fue clasificar ese cine por géneros, ¿no? Aunque evidentemente cualquier película tiene que ser examinada ideológicamente, ¿no? ¿Se me entiende bien? Tiene que ser examinada ideológicamente y puede ser tanto partidaria como detractora de los derechos humanos. Pero me interesaban los géneros, ¿no? Y a eso me dediqué. Pero antes me encontré con la cuestión muy curiosa y que no podía dejar de comentarse, que el origen del cine está vinculado a los derechos humanos en tanto que temática, en tanto que tópico dramático. Porque, entre otras cosas, descubrí que los derechos humanos son, entre otras cosas, tópicos dramáticos. Alrededor de ellos se pueden realizar narraciones interesantes, atractivas, que nos captan la atención, ¿no? Tanto el cine como la literatura, etc. Bien,
Entonces resulta que el cine nace vinculado a los derechos humanos, porque si se dice que la primera gran película de la historia del cine es El nacimiento de una nación de Griffith, ¿no? 1915, al año siguiente aparece Intolerancia, ¿no? También de Griffith, 1916. Bien, ¿qué ocurre en estas películas? Primero, en El nacimiento de una nación es una película evidentemente contra los derechos humanos, y cualquiera que lo haya visto lo sabe, ¿no? Es una película, sintetizándolo rápidamente, racista, ¿no? Claramente. Hablaré un poco de ella. Pero 1915, al año siguiente, 1916, curiosamente, Griffith saca otra película, en este caso, partidaria de los derechos humanos. Es decir, fueron tantas las críticas que recibió Griffith por El nacimiento de una nación, que su respuesta fue elaborar una película favorable a los derechos humanos. Son respuestas que se dan en el mundo del cine. En Italia, Pasolini hace El Evangelio según San Mateo, ¿no? Es criticado por sus compañeros del Partido Comunista y al año siguiente hace Saló o Los 120 días de Sodoma, que es la película más bárbara que se ha hecho de la historia del cine, ¿no? Pues en este caso ocurrió algo parecido. El nacimiento de una nación narra el nacimiento de los Estados Unidos. Griffith juega el mismo papel que hoy juega Spielberg en el cine, es decir, traslada al mundo, ¿no?, la gran idea del imperio americano, ¿no? Y Griffith ya lo hacía, con El nacimiento de una nación lo hace. Narra la guerra de secesión, una película que dura 2 horas, 120 minutos. Pero la segunda parte la dedica a narrar cómo, y así lo dice expresamente, cómo el sur blanco es pisoteado por la bota negra, ¿no? Y entonces comienza a criticar, ¿no?, el acceso al poder de la población negra y a reivindicar el Ku Klux Klan. Es una película que reivindica el Ku Klux Klan. De hecho, la película acaba con un salvamento en el último minuto protagonizado por el Ku Klux Klan, ¿no? Y por cierto, ya aparece en esta película de Griffith el tópico del negro violador, que luego se va a repetir en el cine en muchos casos, ¿no? Que lógicamente es el mayor ataque que cabe contra la población negra, ¿no? Griffith demostraba que el cine es político, y esta es una de las primeras grandes, o la primera gran película política, ¿no? Como luego cada movimiento político va a tener la suya, ¿no? El nazismo, el triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, el comunismo soviético con Eisenstein, bueno, las películas de Eisenstein, etcétera, ¿no? El acorazado Potemkin, ¿no? Bien, va a recibir muchas críticas, ¿no?, por racista, por esclavista, y entonces al año siguiente aparece Intolerancia. Intolerancia está formada por 4 mediometrajes, todos ellos giran en torno a los derechos humanos. Por cierto, derecho humano fundamental, que está en el origen de los derechos humanos, el derecho a la libertad religiosa. Véase el título de la obra, Intolerancia. La tolerancia es el gran valor del liberalismo, y de la tolerancia provienen el resto de los derechos humanos, ¿no? Se empieza tolerando esto y se acaba convirtiendo en un derecho. Es efectivamente lo que hizo Griffith en esta segunda película, ¿no? En Intolerancia hay cuatro narraciones. Primero, la de la pasión y muerte de Cristo. Pasión y muerte de Cristo. De la historia cristiana, de la pasión y muerte de Cristo, hay lecturas de diverso tipo, evidentemente. Pero curiosamente el liberalismo reivindicó a Cristo sufriente, como una persona que contra la que se atentó, vulnerando lo que luego se llamarían sus derechos humanos. Entonces, evidentemente, no. Pero ya Locke dice que es un crimen, viene a decir que es un crimen de Estado lo que se hace con
con Cristo. Así como Cristo reivindica o lanza un mensaje que corresponde a la vida privada de los individuos y no cabe la intervención pública, ¿no? La intervención de la mayoría para someterlo. Más claro todavía va a ser Stuart Mill, que dice que a Cristo la acusación que sufre es por ser un blasfemo, ¿no? Griffith nos viene a decir algo parecido. Cristo es ejecutado, es asesinado por la intolerancia. El primer episodio. El segundo episodio, por eso la vinculación entre derechos humanos y derecho a la libertad religiosa, como una consecuencia, los derechos humanos de las guerras de religión en Europa. La noche de San Bartolomé, cuando se ejecuta a miles y miles de hugonotes por los católicos, ¿no? En Francia. De nuevo, es un producto de la intolerancia, ¿no? La guerra de religión se manifiesta como un producto de la intolerancia. Luego la caída de Babilonia, otra vez episodio bélico y otra vez nos encontramos con dos personajes que van a representar la tolerancia y la intolerancia, los derechos humanos y el autoritarismo, ¿no? ¿Qué serían? El príncipe Balsazar, apóstol de la tolerancia y la libertad religiosa, y el intolerante gran sacerdote de Bel, que no admite otros dioses que aquellos en los que él cree, ¿no? Es curioso en Griffith esta vinculación entre religión y derechos humanos. Y por último, el episodio moderno. El episodio moderno es una narración en la que van a aparecer multitud de tópicos que se van a repetir durante más de un siglo de historia del cine. Multitud de ellos. Ahí están acuñados todos estos tópicos. Desde el punto de vista jurídico y de los derechos humanos resulta impresionante, porque el episodio comienza con una reunión de las damas de caridad. ¿Damas de caridad? ¿Se puede entender? Sí, ¿no? Las damas de caridad, que pretenden censurar la actuación de la sociedad, ¿no? Alcohol, sexo, etc. Piden ayuda para llevar a cabo una campaña legislativa que reprima, digamos, todas estas conductas. Y esa ayuda la consiguen de un empresario que les da dinero, ¿no? Para ese proyecto legislativo. Pero para darles dinero a las damas de caridad, rebaja el sueldo, rebaja el salario de los trabajadores, ¿no? Con lo cual los trabajadores se ponen en huelga, se manifiestan, sufren la represión, son expulsados del trabajo y tienen que huir, la emigración. Y todos estos van a ser temas que van a aparecer en el cine social durante más de un siglo, ¿no? A partir de ahí se produce un crimen, se acusa a una persona, se abre un juicio, se abre un proceso, hay un error judicial, el tema del error judicial que tanto se va a repetir en el cine, es condenado a muerte, el tema de la pena de muerte, se buscan las pruebas para conseguir que no se le ejecute y por fin se consigue que no se le ejecute. Quiero decir, en este episodio aparecen ya multitud de géneros, ¿no? Iushumanistas, o de los derechos humanos que van a reiterarse durante mucho tiempo. Quedaba así claro que existe tanto un cine favorable, lo que era evidente por otra parte, como un cine detractor de los derechos humanos y que a veces están el uno al lado del otro, ¿no? Como en este caso ocurrió con Griffith. Pero el cine contra los derechos humanos por excelencia, bueno, es un cine norteamericano. El cine en España se dice de indios y vaqueros, yo no sé, como el western, ¿no? De indios y vaqueros que yo lo vi con gran placer cuando era niño y que solo con el paso del tiempo comprendí que era un género repugnante, evidentemente, ¿no? Un género racista donde un exterminio se convierte en una acción heroica, ¿no? Pero tiene que ver, es interesante la relación con los derechos humanos, porque Estados Unidos, extendiéndose hacia el oeste, pretendía, dicen, extender los derechos humanos.
Pero para extender los derechos humanos tenía que exterminar a la población nativa, ¿no? Y la exterminó. Cuando en el siglo XV hay más o menos 15 millones de nativos en Norteamérica, hoy día deben de quedar 100.000 o 200.000 a lo sumo, quiero decir. En unos siglos se acabó con una gran población, con la gran población nativa, ¿no? Marlon Brando, que fue, hablando de cine, el cineasta que más reivindicó al pueblo indio cuando fue a recoger no, fue una india, fue a recoger el Oscar por El Padrino, dijo entonces que lo que había sucedido con los nativos norteamericanos era la versión norteamericana de la solución final, ¿no? Del Holocausto. Pues efectivamente algo así había sido. Y Martin Luther King dijo lo mismo, ¿no? Antes de que los negros llegaran allí estaban las poblaciones nativas que fueron exterminadas. Bien, se trata, como digo, de un género racista que convierte, embellece, ¿no? Romantiza, se diría ahora en España, no sé si en Portugal, ¿no? Romantiza una acción de exterminio, un genocidio, y lo convierte en eso, en una acción heroica. Y curiosamente, si hay que nombrar a un cineasta, es uno de mis más admirados cineastas, es John Ford, ¿no? John Ford, el western que hace es un western anti-indio, sencillamente. En La Diligencia, no sé, bueno, podemos jugar una cosa. Yo digo el nombre de la película en español y buscáis el nombre de la película en portugués, brasileiro. Pues en La Diligencia, una de las grandes películas de Ford, la diversión consiste en matar indios desde una diligencia, sencillamente. Y luego, en su trilogía del Séptimo de Caballería, ¿no? Lo que hace es glorificar las hazañas del Séptimo de Caballería y condenar, ¿no? La actuación de los indios que aparecen como unos salvajes. El mensaje es este: son unos salvajes y si no los aniquilamos no podemos crear una gran nación, ¿no? Para eso tenemos que quitarlos de en medio. Y eso es lo que hace el western, legitimarlo y lanzar ese mensaje al mundo. Es un mensaje asumido por toda la nación norteamericana, pero además trasladado a todo el mundo. En Europa también nos llega esa percepción de que los nativos tienen que ser aniquilados, ¿no? Los indios como paradigma de la maldad, paradigma del mal, ¿no? Que se dedican a violar mujeres blancas y a secuestrar niños blancos, ¿no? Centauros del Desierto, la gran película de Ford, narra ese caso precisamente. Luego va a surgir en los años 50, 75, más o menos 90, un cine crítico con este cine de indios y vaqueros, que el paradigma, la película por excelencia quizás sea la de Kevin Costner, ¿no? Bailando con lobos en español. ¿Aquí también? Sí. Y entonces hay una reivindicación por fin del pueblo indio. Bien, al lado de este cine está el cine del colonialismo, porque el cine el western de indios y vaqueros es cine del colonialismo. Ahora se trata de otro colonialismo, el que se produce en China, el que se produce en India, el que se produce en el África subsahariana, etcétera, ¿no? Y ocurre lo mismo. Se nos narra una carnicería, pero se pretende que el espectador, ¿no?, se identifique con el carnicero y no con quien sufre la carnicería. Ahora ya no son los indios, pero son otros pueblos, ¿no? Los pastunes, los suristanís, los boxers, los zulúes, los tagalos, ¿no? Y todos ellos pues tienen que ser de nuevo aniquilados para que Occidente, para que los derechos humanos sigan su camino. Bien, pero además de este cine clásico, hay otro no tan clásico, que es el cine de la venganza, se dice, venganza, cine de la venganza, ¿no? Las palabras son iguales, pero se pronuncian distinto. Bueno, pues el cine de la venganza es un cine que surge en Norteamérica
y que reivindica la venganza como forma de solucionar los problemas sociales. Conforme a una percepción ultraliberal, ¿no?, típicamente norteamericana, cada uno tiene que solucionar sus problemas. Y entonces, cuando uno sufre un crimen, no puede esperar que venga la policía a solucionarlo, él mismo tiene que resolverlo, ¿no? Sobre todo, cuando su hija, su novia, su mujer sufren un crimen, eso hay que castigarlo inmediatamente y lo castiga el vengador. Por eso es cine de la venganza. Hay muchísimo cine de la venganza. Y, por cierto, en sus títulos aparece muchas veces el término venganza. Aparece reiteradamente. Por eso no es extraño que se hable de cine de la venganza. Bueno, que se hable o que yo haya hablado de cine de la venganza, tampoco conozco tal. El personaje fundamental es Harry el Sucio, ¿no? Harry, que Clint Eastwood, ¿no? Va a ser el... tal. Y hay nada menos que 5 películas, una pentalogía, 5 películas de Harry, ¿no?, que se dedica a criticar, a reprochar, a censurar la filosofía que yo no sé, me imagino que en Brasil se utiliza la palabra, a la filosofía garantista. En término garantismo entró en Brasil, ¿no?, porque no existe en otros países. Bien, pues se dedica a criticar el garantismo. Este cine ya nos muestra una filosofía antigarantista, la que Jacobs, con el derecho penal del enemigo, por ejemplo, pues popularizó en Alemania y en Europa, no sé aquí. ¿Qué es lo contrario del garantismo? Lo contrario del garantismo es, para empezar, poder hacer uso de la fuerza de manera indiscriminada y sin límites, ¿no? Y Harry lo hace, ¿no? Por supuesto, no se trata de utilizar la fuerza contra cualquiera, pero contra los grandes criminales, lo mismo que dice Jacobs, cabe utilizar la fuerza como sea, y todo sea en beneficio de la sociedad, en beneficio de los derechos humanos de los otros. De hecho, las películas de Harry el Sucio consisten en esto. Consisten en que Harry, el inspector Callahan, Clint Eastwood, arremete y responde a la gran criminalidad. Responde, por cierto, por la espalda y pegando un tiro a los criminales. No hay ningún problema en hacerlo así, ¿no? Hay una cuestión que aparece muy en el mundo jurídico, que está de moda, en España al menos está de moda, la cuestión probatoria, la cuestión de la prueba, ¿no? El antigarantismo piensa que las pruebas se pueden conseguir de cualquier manera, ¿no? Y si se consiguen las pruebas, ya no hay nada más que hablar. De hecho, y lo veremos un próximo día, hay una legitimación de la tortura en este tipo de cine, ¿no?, diciendo eso, que se puede conseguir de esta manera las pruebas. ¿Por qué no se pueden conseguir así? La respuesta es de Luigi Ferrajoli, porque el respeto de las garantías es el precio de la legitimidad, ¿no? Y quizás, que tampoco habría que verlo, sea más ineficiente la investigación, quizás, pero así todo será legítima y no ilegítima como ocurre en los otros casos. Bueno, lo que hay, como digo, es una justificación de la venganza frente al derecho penal. Porque el derecho penal, y aquí sigo a Luigi Ferrajoli, que creo que es bien conocido en Brasil, ¿no? Pues precisamente el derecho penal es la negación de la venganza. Y si se entiende de otra forma, se deslegitima el derecho penal. El derecho penal nace para poner freno, para evitar, para impedir la venganza, y no para convertirse en una venganza alternativa, ¿no? Eso no debe ser el derecho penal. Como digo, esta fue la teoría de Jacobs, el derecho penal del enemigo frente al derecho penal del amigo, ¿no? Al enemigo, y el enemigo es
como le dirá Ferrajoli, es un concepto bélico de la guerra, al enemigo se le puede hacer lo que sea, no hay límite, ¿no? Al amigo sí. El derecho, frente a la criminalidad ordinaria, ¿no? Los malhechores archimalvados, ¿no? Los grandes terroristas, los grandes violadores, etc. Pues se les puede, dice Jacobs, no pueden esperar que se les trate como personas y el Estado no debe tratarlos como personas, lo dice tal cual, ¿no? Es lo mismo, exactamente, antes que Jacobs, ya lo había dicho Harry el Sucio, no pueden esperar que les trate como personas cuando son unas alimañas y lo que tengo que hacer es hacer que desaparezcan. ¿Se me entiende? Es que, bueno, porque los poseedores tenéis una comprensión tal. Bueno, ¿qué es lo que se reivindica, por tanto? La represión salvaje, ¿no? Bien, por cierto, que cine de la venganza, un cine de la venganza que quizás nos resulte más cómodo, ¿no? Es el cine de la violación y venganza. El cine femenino, feminista de la venganza. Y existe, ¿no? Más o menos el esquema es este. Una mujer es violada, estuprada, dicen, y entonces esa misma mujer se dedica a vengarse del o de los violadores, ¿no? Y hay películas que son así, o sea que tal. Y la gran película, aunque no sea exactamente esto, pero yo creo que encaja, es Kill Bill, ¿no? Kill Bill, de Uma Thurman, de Tarantino, pues es la gran película de violación y venganza, ¿no? Nunca una mujer mató a tantos hombres como en esta película, ¿no? Bien, el cine de la venganza. El cine del fascismo. El cine del fascismo, por cuestiones evidentes, no reivindica los derechos humanos, sino que critica los derechos humanos. Por una cuestión ideológica, el concepto de derechos humanos es algo absolutamente ajeno al vamos a decirlo así, al ultranacionalismo, al chauvinismo del fascismo. Hablo de fascismo en general, pero curiosamente el término fascismo, que nace vinculado al caso italiano, tal vez identifica mejor el caso alemán, ¿no? Y por tanto nos fijaremos básicamente en el fascismo alemán, el nazismo, que elaboró un cine muy interesante en el poco tiempo que tuvo, y que tuvo grandes cineastas a su favor, ¿no? Tengas en cuenta además que Goebbels va a ser el gran teórico, ¿no?, del uso de los medios de comunicación como del control del pensamiento. Y precisamente a Goebbels se debe la primera gran película que podemos llamar nazi o fascista, y que es una maravilla, por cierto, que es El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, ¿no? Fíjense en el título, El triunfo de la voluntad. No es el triunfo de la razón, es el triunfo de la voluntad, ¿no? Y narra la conferencia que se produce en Nuremberg en 1933, donde todo el partido nazi y miles y miles y miles, cientos de miles de personas van allí a manifestarse ante el Führer, ¿no? Y va a ser, se dice, el primer ejemplo, o más grande ejemplo del cine de propaganda, de propaganda. Desde luego es una magnífica película puesta al servicio del nazismo. Y hecha además por una mujer que provenía de la actuación, Leni Riefenstahl, que comienza a hacer cine y hace una maravilla. Una maravilla. Leni Riefenstahl, que muere, es una mujer impresionante, que muere con más de 100 años, sufriendo, porque desde entonces sufrió las acusaciones de haber sido nazi, y que ha hecho algunas de las mejores películas que se conocen.
Es una mujer que a los 70 y tantos años comienza a hacer fotografía submarina y con 80 y tantos años se marcha a África a fotografiar a los Nuba, ¿no? Los Nuba era la etnia que se dice que es la etnia más guapa del mundo, ¿no? Más bella del mundo. Son altísimos, negros, con unos cuerpos impresionantes, y ahí estuvo ella con 90 años fotografiándoles. Se vuelve a Alemania con todas las críticas que recibe del lobby judío, y se muere con 100 y muchos años. Pues bien, es ella quien hace esta película por invitación de Hitler, de Goebbels y de Hitler. Ella siempre negaría que se trataba de una película nazi, pero ¿cómo llamarla de otra forma? Cuando Hitler aparece lo que se llama en un contrapicado, ¿no? En un contrapicado perfecto aparece ahí arriba como si fuera Dios. Es evidente que aquello no podía no tener una lectura política, ¿no? Yo recomiendo que se vea este documental, que hoy día se encuentra en la red, yo creo, en internet, porque es ver lo que fue el nazismo, ¿no? La locura de un pueblo guiado por un hombre, Hitler, que era capaz de enfervorizarlo hasta extremos enloquecidos, ¿no? Película que tuvo que ver, sin duda, Chaplin para hacer después El Gran Dictador, ¿no? Que es por cierto, que es la foto que da imagen al libro, porque si hay alguna película que representa los derechos humanos es esta, por encima de cualquier otra, yo creo que se debe a Chaplin. Bueno, simplemente recomiendo que se vea esta película. Hay otras películas conocidas del tema. El Judío Eterno es un documental que merece la pena de nuevo ser visto, donde a los judíos se les identifica con ratas, ¿no? Y constantemente a lo largo de la película aparecen las ratas que transmiten enfermedades. Esa es la idea. Y claro, con las ratas que provocan enfermedades, lo que hay que hacer es eliminarlas, evidentemente. La solución final. Y muy interesante para Celso. Paracelso es un médico medieval, naturista. Siempre entendí que el nazismo es un movimiento naturista, en buena medida. Como sabrán, Hitler era vegetariano, ¿no? No fumaba. Entonces, ellos tenían una percepción naturista de la justicia, ¿no? Y esto se ve en Paracelso, también en El Judío Eterno. Y una concepción medicalista de la política. Es decir, el pueblo alemán, el cuerpo alemán estaba enfermo, ¿no? ¿Y por qué estaba enfermo? Porque se le había inoculado un virus, un cáncer, que habría que extirpar. ¿Y cuál era ese cáncer? Los judíos. Entonces, el judaísmo se identifica con tumor maligno, y el tumor maligno tiene que ser extirpado, ¿no? Por cierto, que Paracelso, aun siendo naturista, opina lo mismo, que hay veces en que hay que cortar, ¿no? Y entonces la solución final no es más que una solución médica a un problema médico de la salud del pueblo alemán. En buena medida eso se encuentra ya en Mi lucha de Hitler, esa idea, ¿no?, del medicalista de la política, ¿no? Bien, y esto es el cine del fascismo, básicamente alemán. Podríamos ver también el cine del fascismo italiano, pero no con esta potencia, ¿no? Y por cierto, podríamos también ver el cine stalinista, de ese fascismo de izquierdas que fue el estalinismo, ¿no? Aunque quizás sea más difícil de seguir ese cine, ¿no? Fuera de las fronteras de Rusia. Bien, hasta aquí todos los géneros que he apuntado, funcionan con los mismos esquemas, ¿no? En el caso del western, ¿qué pasa con los indios? Que no son humanos y, por tanto, no se les puede reconocer derechos humanos. Tienen que ser exterminados porque no tienen ningún derecho humano. En el caso del cine de la venganza ocurre lo mismo. Y lo mismo, ya digo, Jacobs era lo que decía. No pueden esperar ser tratados como personas porque no son personas, ¿no? Y nosotros no tenemos ninguna obligación de tratarlos como personas. No son humanos.
Los grandes criminales no son humanos y deben ser exterminados. Cuando el cine del fascismo dice lo mismo de los judíos. No son personas y no tienen derecho, ¿no? Ningún derecho humano, pretendido derecho humano, deben ser exterminados. El esquema es siempre el mismo, ¿no? Negar humanidad a ciertos individuos y a partir de ahí, pues tal. Sin embargo, con el cine porno no ocurre lo mismo, no ocurre lo mismo. El cine porno, el cine pornográfico, juega en otra liga, digámoslo así. ¿Quién ha dicho que es un cine contra los derechos humanos? Bueno, podríamos decir que por una parte la Iglesia Católica, aunque la Iglesia Católica no jugaba con el concepto de derechos humanos, ¿no? Pero en el catecismo decía que era un cine que atentaba contra la dignidad del ser humano. Bueno, podía entenderse como un cine que atentaba contra los derechos humanos. Pero no me refiero a la Iglesia Católica, sino me refiero al feminismo, ya no sé cómo llamarlo, tradicional o clásico de los años 70 del siglo pasado, ¿no? Fueron dos autoras, Andrea Dworkin y Katarina McKinnon, quienes afirmaron que la pornografía era una violación de los derechos humanos y en concreto de los derechos de las mujeres. No de todos los tal. Lo que hace la pornografía es degradar a la mujer, ¿no? Y que de esta forma se ve desprovista de los derechos que le son propios. Y además tiene un carácter educador, ¿no? De los varones, de los hombres, y genera, y palabras textuales, terrorismo sexual y subordinación de las mujeres, ¿no? Subordinación de las mujeres. En el cine sobre la pornografía aparece esta idea, ¿no? No sé cómo se pronuncia, ¿no? Linda Lovelace, Lovelace dirá, en español, Linda, entonces, pues fue la actriz más conocida de la película pornográfica más conocida de la historia, una de las más conocidas, ¿no? Garganta Profunda. Y esta mujer luego sufre una conversión, ¿no? Y reniega de todo su pasado, se convierte en madre de familia, tiene hijos, los educa, etcétera, ¿no? Y viene a decir que efectivamente aquello que había hecho había sido denigrante y la había la tal. Y esa película existe hoy día. Garganta Profunda se llama, pero es una película que narra la biografía de esta mujer, ¿no? Y bueno, hay un cine sobre la pornografía, el escándalo de Larry Flint, yo no sé si The People versus Larry Flint, pues trata también de eso. Curiosamente, otro Dworkin, Ronald Dworkin, vino a decir: no puede ser la pornografía un atentado contra los derechos humanos cuando es expresión de los derechos humanos, en concreto de la libertad de expresión. Si a la libertad de expresión le quitamos la posibilidad de hacer pornografía, estamos cercenando en buena medida la libertad de expresión. Eso sería intolerable, ¿no? Esa respuesta que le viene a dar el liberalismo, el pensamiento liberal norteamericano, que a su vez va a tener representación en el feminismo, ¿no? Y va a haber un feminismo muy reivindicador de la pornografía, y no solamente reivindicador, que hace pornografía y reivindica ese tal, ¿no? El derecho de la mujer a la pornografía, aparecen libros con este siglo. Bueno, y ya con esto acabo. No sé cómo he ido de tiempo, no sé si he hablado mucho o poco. Bien. Ya con esto acabo. No entro en el debate acerca de la pornografía. Únicamente planteo la cuestión de si efectivamente son vulnerados los derechos de la mujer o son vulnerados los derechos de todos los seres humanos o convertir el sexo en mercancía, ¿no? Pero lo dejo ahí. Es curioso porque cualquier gran polémica que se produce en el ámbito del pensamiento tiene su reflejo en el mundo del feminismo. El feminismo interpreta, adapta todas las polémicas en el mundo de la mujer. Y en este caso es un caso en que eso se produce. Nada, lo he pasado muy bien y lo que he sentido es mucho miedo por si no me entendéis o no me entendíais, ¿no? Pero creo que más o menos me habéis entendido y con esto ya, pues, me callo. Muchas gracias.
Muito obrigado pela aula, professor Berramin. Entendemos muito bem e gostamos muito das referências, né, de tentar criar um sentido mostrando as obras, mas dentro de um contexto, de um momento histórico. Muito obrigado pela exposição. Então, agora eu passo a palavra para o professor José Garcês Girardi, professor associado em tempo integral na GV, pós-doutor no Collège de France, e mestre e doutor em estudos linguísticos e literários em inglês pela Universidade de São Paulo e advogado formado aqui pela Casa. Professor, com a palavra, muito obrigado. Bom dia para todo mundo. Queria começar agradecendo ao querido professor Zé Reinaldo, tenho uma enorme admiração e estima, um maravilhoso. Agradecer a possibilidade com o professor Benjamin, foi um prazer conhecê-lo, uma alegria escutá-lo. Devo confessar também que eu curtia muito os filmes do Dirty Harry, né? So, make a move, make my day. Né? Que acho que é um ponto importante também. Né? Eu nunca achei que eu fosse um assassino serial, mas eu gostava do Dirty Harry. Agradecer ao João também, a todo mundo que está aqui. João, quanto tempo eu tenho aqui? 20 a 30 minutos. Uns 20 a 30 minutos. Tá bom, tá ótimo. Nós tivemos há poucos dias, professor, o senhor deve ter visto, uma cena horrível, uma situação horrível no Rio de Janeiro. A ação policial mais letal da história. E além desse ser um evento traumático, o que chama a atenção foi o grau de apoio que essa ação teve. Houve um apoio popular, segundo as pesquisas, bastante significativo para ações que são absolutamente, a nosso juízo, inaceitáveis. E isso nos coloca uma questão que vai para além da violação dos direitos humanos, mas como é que como vai surgindo na população uma resistência ou uma desconstrução desse discurso civilizatório. Eu acho que isso tem muito a ver, claro, muito a ver com o cinema, gostaria de comentar a partir da sua colocação, mas muito a ver com o cinema porque nós estamos falando da criação do imaginário social. Eu gosto muito do Hayden White, o historiador, né? Fala que quando a gente fala de questões muito grandes, natureza humana, sociedade, justiça, o pensamento necessariamente se torna metafórico, porque você não tem como circunscrever discursivamente essas questões. Então, ao falarmos dessas questões amplas, o pensamento tem que se valer de metáforas para poder, e essas metáforas são normativas, a meu entendimento, elas vão permitir quais são os discursos que podem surgir a partir dessas metáforas. Para dar um exemplo talvez simples do que eu quero dizer, os medievais entendiam o mundo como corpo. Isso fazia com que a desigualdade fosse natural, porque o pé não pode ser a cabeça. Certo? Os modernos vão entender o mundo como máquina, como relógio. E nesse mundo você pode substituir as peças que não funcionam. Né? Nós estamos vendo o mundo como rede. Então, as metáforas fundamentais que nós utilizamos, elas são importantíssimas desde o ponto de vista normativo, porque elas manifestam uma verdade sobre o mundo que não precisa ser discutida. É uma verdade sobre o mundo que não está em debate. E essa é uma questão politicamente de enorme consequência. Então, acho que o que nós vemos aqui hoje, né, esse processo que o professor está colocando nos filmes contra os direitos humanos, que é justamente, pelo menos para uma parte importante da população, como é que a gente faz o apagamento desse discurso, a desconstrução desse discurso, e, rapidamente, no final, eu quero até para ouvi-los, porque é uma coisa que tenho pensado, quais são os limites do cinema hoje de escapar da lógica de nicho que tem destruído o debate político que nós temos, por meio do funcionamento da indústria cinematográfica hoje. Né? Mas acho que uma das coisas que eu acho mais fortes do cinema, eu adorei mesmo, professor Benjamin, a sua apresentação, porque toca em filmes que são filmes, muitos deles muito populares. Né? Então, esse eu acho um primeiro ponto importante.
Acho que os filmes mais relevantes para a gente discutir quando se pensa na corrosão dos direitos humanos são aqueles filmes que a pessoa fala, não, vou para o cinema para não pensar. Isso aqui é só bobagem mesmo, é só... Esses são os filmes que basicamente a pessoa vê como filmes que não tem nenhuma mensagem. É filme para você distrair. E se alguém, por exemplo, se eu falasse no meio do filme do Dirty Harry, né? Ou se do outro também, que era o Charles Bronson, porque há uma diferença importante, né? O Dirty Harry é policial e o Charles Bronson era um civil, né? Mas os dois lados, assim, o sistema não funciona, tal. Mas se eu saísse do cinema e falasse para um amigo meu, depois de ter visto o filme do Charles Bronson, mas escuta, e o devido processo legal? O cara fala, vai plantar batata, estamos vendo o filme, não estamos discutindo coisa séria. Isso é brincadeira, vamos tomar cerveja, isso é muito chato. Né? Porque, de fato, veja, tem uma mensagem aqui muito importante, que é, isso não é ideológico. E isso é passível de ser objeto de diversão, é a primeira coisa. É meu entretenimento. Se eu falava que gostava de ver matar os índios, né? Também eu tive, na verdade, uma coisa que meu irmão foi muito maldoso comigo. Eu era pequeno mesmo, devia ter assim 6, 7 anos. Desculpe, é uma história triste de família, mas eu estava muito assustado porque eu vi o cara caindo de cima do salão, tomando um tiro e caindo. E eu perguntei para o meu irmão, que é bem mais velho que eu, né? E perguntei para ele, mas como eles fazem isso do cara cair? E ele falou, eles dão tiro mesmo. Nos Estados Unidos tem pena de morte. E você pode se candidatar a fazer esse filme. Se você errar, você está livre. Eu fiquei tão assustado. Minha mãe deu uma bronca no meu irmão. Assim, não faz isso com o menino, né? Então, mas porque era uma diversão ver o cara tomar o tiro. Uma diversão o bandido tomar um tiro do Dirty Harry, uma diversão o Charles Bronson colocar, e mais. Se você objetasse, significa que você não entendeu o filme. É como se o filme não estivesse dizendo o que está dizendo. É um filme só para divertir. Portanto, não há um argumento aí. Enquanto outros filmes, que a gente chama de filmes cabeça, né? O Pasolini, né? Ou os filmes franceses também, Godard, Truffaut. Ah, bom, isso aí é um filme que tem um argumento, nós vamos sair o Bergman. Você sai e discute o filme. Porque esse filme tem um argumento. Mas os filmes de violência, os filmes blockbusters, são filmes apresentados como de entretenimento e, portanto, como não ideológicos, e, portanto, qualquer discurso que se faça para criticá-los é um discurso indevido porque você não entendeu o espírito da coisa. É mais ou menos como a piada racista, a piada sexista, a piada homofóbica. Pô, só estamos brincando. Não é que eu vou sair e vou dar um tiro no cara. Isso é ficção. É só para passar o tempo. Essa postura emocional, essa naturalização de uma certa condição emocional de distanciamento, em que o sofrimento do outro pode legitimamente ser visto para mim como entretenimento, ela tem algo de muito profundo, porque ela me prepara para utilizar a mesma narrativa, a mesma estrutura narrativa de apagamento, para situações da vida real, acredito eu. Claro, a gente posso estar enganado, a gente pode ouvir, mas assim, a noção de que você não precisa contestar o argumento, a substância do argumento, basta dizer que aquela situação faz com que não se possa fazer argumento, que não cabe fazer um argumento, que aquele não é um campo de disputa. Isso é muito importante, eu acho, para a gente entender o que acontece com a política hoje, em que muitas vezes você não está interessado em questionar a substância do argumento do outro, mas a condição do outro fazer um argumento. Então, acho que isso é uma coisa muito forte. E um outro ponto que me parece que o professor colocou aí, muito mais elegância do que eu saberia fazer, nessa desumanização do outro, tem uma coisa que eu acho muito importante, que é o discurso. Normalmente, nesses filmes blockbusters, é tradicional falar que são filmes de ação. Não sei se em espanhol também se fala películas de ação, né? Sim. Filmes de ação. Filmes de ação não são filmes de discurso,
Isso é uma coisa muito importante. E nesses filmes é muito importante ver quem tem palavra e quem não tem palavra. O Dirty Harry, o Charles Bronson, eles ficam revoltados com o sistema, porque o sofrimento deles importa. Você vê ele falando da namorada, você vê ele falando do filho, você vê ele falando de uma porção de coisas. Você entende que aquele é um ser humano com uma complexidade enorme, porque ele tem discurso. As pessoas que eles vão matar têm zero discurso. Ou então é um discurso precário. Tá? No caso dos indígenas, isso é muito comum. Nos casos dos latinos, que fazem sempre com um sotaque. Não é? No caso da população negra dos Estados Unidos. Esses são os... Quem não tem discurso praticamente, e praticamente no filme só grita porque tomou um tiro. É o que eles podem dizer. Não é? E, de novo, e mesmo quando, algumas vezes, os filmes tentam retratar, os filmes em geral não, mas acho que tem um filme muito importante, que é Scarface. Scarface, acho que é 83, alguma coisa assim, não notei aqui, mas de qualquer maneira, é um... Scarface... É 83 mesmo. Então, vocês conhecem com Al Pacino, não é? Primeiro, os caras falam com um sotaque caricatural o tempo todo. We have to speak like this, because eles têm que falar um inglês quebrado, que contrasta com o inglês escorreito da Michelle Pfeiffer, por exemplo. Não é? E se coloca ali quase que uma naturalização. Essa é a cultura latina. Porque quando o meu discurso é um discurso de má qualidade, significa que meu raciocínio é de má qualidade. Significa que a minha razão é menor que a do outro. E, portanto, existe sim uma diferença cultural que facilmente se transforma em diferença civilizacional e moral sobre o outro. Esses caras são todos traficantes. Eu imagino que, por exemplo, o que o Trump está fazendo agora nas costas da América Latina, em algum lugar ressoa o Scarface, cara. Esses caras são os caras que são os traficantes. Então, acho que tem aqui uma questão muito importante. E quando a gente fala de filmes de ação, essas duas características. Primeiro, esses filmes são dados como filmes não ideológicos. Como filme que não tem mensagem. Esse não é um filme para você sair e discutir. E é indevido, portanto, você questionar o conteúdo ideológico que ele de fato tem. Segundo, ele estabelece claramente quem tem discurso. Quem tem direito ao discurso. E o que nos faz humanos é fundamentalmente o discurso. Portanto, a desumanização é retirar do outro o discurso ou colocar o outro num discurso infantil, babá, né, que é o bárbaro, não é isso? O bárbaro do bárbaro, né? E o coloca numa situação inferior. E nós estamos vendo isso, e isso se soma, curiosamente, e o pessoal colocou isso também, segundo eu entendi, mas acho que vai nessa linha, com uma perspectiva muito liberal sobre sobre a vida, não é? Porque nesses filmes que eu estou pegando, basicamente os filmes de matança, que continuam acontecendo. Tem John Wick agora, tem o Duro de Matar, tem os filmes com Leslie Nielsen. Esses são filmes que não param de fazer sucesso, esses filmes assim. Mas é sempre... a maioria das vezes, mesmo o filme de estupro, né, que depois teve Doce Vingança 1, Doce Vingança 2, mas é sempre uma questão individual num sistema político que não dá conta. É um mundo corrompido e eu tenho, portanto, uma vez que o sistema não funciona, o mundo corrompido, isso me autoriza a fazer alguma coisa, porque não é possível que o cara saia sem ser julgado. Várias vezes a cena inicial do filme é assim, o cara estuprou a mulher do Bronson lá, vai para o julgamento, mas nós não temos as provas, teve um problema técnico de prova, e o criminoso sai rindo do tribunal. E o Charles, pô, você tá quase você pegando o revólver naquela hora. Né? Mas é sempre uma questão individualista e mais uma camada desses filmes. Eles desacreditam
no sistema como algo que possa ser positivo. Portanto, a meu ver, eles dramaticamente separam a distância do sentido entre burocracia estatal e garantia legal. Então, a pessoa começa a achar, no filme, que você achar que tenha que ter um indício crível para poder fazer a busca na casa do suspeito, a mesma coisa como se você estivesse pedindo um carimbo para um papel para andar. Tudo faz parte da mesma burocracia. O direito, na sua proteção dos direitos humanos, os direitos mais básicos que nós temos, fica nessas narrativas associado ou se torna equivalente a uma burocracia que ninguém gosta. Então, o desprezo pela burocracia se torna o desprezo pelo direito, como se fossem uma e mesma coisa. Como se o processo fosse algo utilizado apenas para fazer com que os malvados triunfem. Então, a par de eu desumanizar quem não é como eu digo que o sistema político, jurídico, está a serviço daqueles que não merecem. E acho que isso ajuda muito a entender a ascensão do populismo. Porque esse sistema de juiz, de promotor, advogado, etc. e tal, é só para proteger esse cara que estupra, que mata, que rouba, etc. e tal. Portanto, eu não quero esse sistema. Portanto, eu tenho o direito de fazer isso. Então, não é de surpreender, eu acho, ou pelo menos é algo que a gente pode fazer, ou pode pensar, ou propor para a conversa, que haja o surgimento dos populistas nesse século, também em outros, mas estamos falando desse século, se dá sempre como o cara sendo o outsider. Eu não sou o cara da política. Eu não sou o cara que faz esse blá 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 de direitos humanos ou alguma coisa aí. Porque foi plantado que existem, que a população é dividida em dois grupos. Os grupos que têm discurso, os grupos que não têm discurso, os grupos que são como nós, os grupos que não são como nós. Esses grupos que não são como nós são os grupos que nos ameaçam. Né? E a justiça está do lado deles. E os intelectuais estão do lado deles. E a universidade está do lado deles. E, portanto, há uma frustração, porque tudo isso, toda a garantia para os outros é vista, como se fosse do amigo do inimigo, né? É visto como um passo burocrático, um detalhezinho. Escuta, mas a gente não achou nada que incriminasse o sujeito. Mas está na cara que ele é traficante. Então, acho que nós temos aqui, justamente porque são filmes que se apresentam como filmes não ideológicos, filmes de entretenimento, esses são os filmes mais fortemente ideológicos. Aquele que parece refletir a natureza, a sociedade como de fato é, só estou colocando isso assim. Nós tivemos aqui no Brasil filme dessa linha, Cidade de Deus, sim, que naturaliza, de certa maneira, a favela como um lugar de perigo, né? Mas a Tropa de Elite, que fala das forças policiais e tudo mais. Então, esses filmes que aparentemente não são ideológicos, é aí que nós temos essa construção, que eu acho extremamente danosa para os direitos humanos, que começa, claro, como o professor também colocou, pela desumanização do outro, pela sua diferença e pela sua linguagem, e, portanto, se o outro não é humano, não cabe falar de direitos humanos para ele, mas de maneira mais insidiosa, faz uma ligação de que é o sistema que está contra os direitos humanos. Cria-se o paradoxo que é o sistema jurídico que está contra os direitos humanos. Porque é uma burocracia autointeressada, etc. e tal, dá uma noção de que o Estado é cúmplice disso, e, portanto, fala, não tenho mais paciência com esse blá 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 de jurista, essas coisas todas. Então, acho que isso é muito importante. E aí, já caminhando para o fim também, e aí acho que faz também algo que eu gostaria mesmo de ouvir, é um pouco o funcionamento do mercado do cinema hoje na sociedade que nós temos. Esses filmes de vingança, por exemplo, são filmes de grande bilheteria. Certo? Apelam para
para um público muito grande. É o filme que vai passar na televisão depois. Não é isso? No domingo à tarde, o cara almoçou com a família e vai ver o sujeito, o Die Hard lá, né? O Duro de Matar, matando não sei quantas pessoas, ou John Wick, etc. e tal. Filmes críticos a isso tendem a ser filme de nicho. Nós temos blockbusters. Por exemplo, um filme como Que Horas Ela Volta, ou Bacurau, é um filme que teve bastante audiência, bastante público. Mas, primeiro, acho que nem se compara com os grandes blockbusters dos outros. E segundo, nós vemos esses filmes são percebidos, isso é muito interessante, pelo menos assim é a minha percepção, posso estar enganado. Esses filmes são percebidos como filmes didáticos, como filmes que estão tentando passar uma mensagem, filmes que estão tentando fazer a sua cabeça. O outro não, o outro é diversão. Mas Que Horas que Ela Volta e Bacurau, por exemplo, são vistos como filmes que querem fazer a sua cabeça, filmes politicamente comprometidos. A partir do momento em que eu tiro a ilusão de naturalidade, de não ideologia do filme, eu ativo automaticamente os mecanismos de proteção contra o discurso que eu não quero ouvir. E aí o cara vai falar justamente, né? Não vi e não gostei. Porque eu já sei o que ele vai dizer. Desde o começo eu já sei o que ele vai dizer. Então, acho que nós temos aqui uma situação muito complexa e muito preocupante mesmo, porque, de certa maneira, o mass media está fazendo esse duplo movimento de desumanização de alguns grupos e de imputação ao sistema jurídico das garantias jurídicas, as garantias de direitos humanos, de serem algo contra os seres humanos. Porque os humanos somos nós. E nós que temos direitos. Eles não têm que ter mesmo. E, de novo, o Trump foi eleito de lavada. Lá o voto não é obrigatório. O pessoal estava comentando aqui comigo. Depois de tudo que Bolsonaro fez, perdeu por um fio de cabelo. Então, temos algo de muito profundo acontecendo aqui. E a minha inquietação, não digo, mas assim, minha curiosidade, e aqui com isso vou encerrar, é com a mudança na indústria cinematográfica. Não vou falar agora a pulverização nas redes, isso é outra história, mas, sobretudo, no fenômeno da Netflix, né, ou coisas parecidas, em que você faz cada vez mais filmes para um determinado nicho. Então, penso ainda na época meus pais, que eram de 20, ou minha sogra também, que é de 1930, você fazia aquelas grandes produções, os 10 Mandamentos, né, Sansão e Dalila. Era uma grana que você colocava, então você tinha que ter muita gente no cinema, etc. e tal. Hoje em dia, na Netflix, você não está pensando em pegar todo mundo. Você vai fazer filmes e séries para um determinado público. E vai dar a ele o que ele gosta. E a dinâmica vai ser reforçar o que eu já acredito, não questionar o que eu acredito. Um prêt-à-porter para cada grupo. Então, se eu quero ser um cara radical de direita, pode saber que no Netflix vai ter o filme lá. The Darkest Hour, ou o outro cara que vai resgatar crianças do Al Cannon, sei lá. Se eu quero fazer se eu sou um cara mais radical de esquerda, vou ter filme também lá. Então, nesse sentido, a produção cinematográfica talvez tenda a entrar na espiral de nicho de mercado, que é também de segmentação social, que é me parece, uma das bases do esgarçamento da nossa condição de funcionar como sociedade. Porque cada vez mais nós temos muita dificuldade de dizer nós. Porque se falamos nós, alguém vai perguntar, nós quem?
E acho que, nesse momento, a indústria cinematográfica talvez passe por uma fase de estar sendo engolida por essa lógica de segmentação que nós estamos tendo. Mas o substrato que a grande indústria cinematográfica fez, e que o professor expôs tão claramente, esse substrato de desumanização, de eles não são como nós, de o sistema jurídico trabalha contra a sociedade, isso passa para muitas pessoas como um fato. E a crítica a isso aparece como um discurso. É o filme de ação. E nós ficamos com o filme de cabeça. E filme de ação tem muito mais público que filme de cabeça. Muito obrigado. Muito obrigado pela exposição e pelas reflexões, professor. Antes de passar a palavra para o professor José Reinaldo, um brevíssimo comentário que eu queria destacar é que a gente geralmente fala em roteiro, né? Mas um outro termo que é usado é argumento mesmo, né? Os filmes sempre têm um argumento. Muito obrigado pela exposição. Então, agora, por fim, passo a palavra para o professor José Reinaldo de Lima Lopes, professor titular aqui do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito, bacharel, mestre e doutor aqui pela casa também, foi professor entre 2002 e 2014 na FGV também, e professor visitante em diversas universidades no exterior. Então, com a palavra, professor José Reinaldo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Benjamin, pela exposição. Obrigado, Garcês, por aceitar o convite. Eu vou falar em português, mas vou rallentare, como se diz em italiano, falar um pouquinho mais devagar, em homenagem aos nossos queridos, meus queridos amigos e colegas asturianos de Oviedo. Então, eu agradeço naturalmente a presença de todos, a presença da professora Cláudia, do Departamento de Direito Internacional, professor Batalha, da Faculdade de São Bernardo, né? E foi aluno aqui também da escola, e de todos os alunos aqui presentes, ou ex-alunos aqui presentes. Eu vou fazer comentários em 3 tópicos, desigualmente distribuídos. O primeiro comentário vem de uma conversa que eu tive com o Benjamin tempos atrás. Não me lembro se foi em videochamada ou se foi por WhatsApp, Benjamin. Que foi o seguinte: a gente estava conversando, talvez até naquele grupo de direitos humanos, e a gente refletiu. No cinema, a gente poderia, de uma maneira caricatural, talvez, mas eu acho que verdadeira, dizer que há 2 temas, o amor e a justiça. Você se lembra? Eu fui, talvez, no grupo. Amor e justiça. E amor e justiça rendem argumentos, como dizem os italianos, argumento, guiones, roteiros, histórias. E muita coisa gira em torno do amor e da justiça. Primeiro ponto. Ora, do ponto de vista filosófico, também esses temas são recorrentes e são fundamentais. Me desculpem, os que já me conhecem, vou apelar novamente para o falecido Aristóteles, que quando fala da cidade, diz que a cidade, todas as constituições de todas as cidades, têm que resolver, à sua maneira, o problema da igualdade. E o problema da igualdade é o problema da justiça. Primeiro ponto. Mas ele diz, e para que haja uma cidade estável, é preciso que entre os cidadãos haja uma espécie de amizade, ele vai dizer.
uma espécie de filia. Ora, a amizade, a filia, é uma espécie de amor. Então, amor e justiça são os temas recorrentes, mas não só no cinema. São recorrentes nas formas de arte e na literatura. Me lembro, muitos de nós já lemos, conhecemos, de um livro de uma classicista do século XX, a Martha Nussbaum, que se chama justamente Love's Knowledge, em que ela trata disso, quer dizer, ela trata de uma forma de conhecimento que a gente só obtém pelo amor, pela empatia com os outros, e é isso que o grande cinema desenvolve. Às vezes desenvolve, como na magnífica aula do Benjamin nós ouvimos, desenvolve as avessas. É o reverso, né? Esse sentimento é o reverso, em vez de despertar a empatia, desperta a repugnância, né? Uma forma de rejeição. Então, acho que cinema, amor e justiça, como em todas as artes, são pontos fundamentais. E a gente pode fazer uma leitura disso dessa maneira. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é esse: a relação entre amor, justiça, artes em geral, cinema em particular. E o cinema é cheio dessas histórias de amores individuais, mas também de amores e identificações com grupos, com comunidades, e essas tensões que são próprias da justiça. Dizer quem é o igual, quem está dentro e quem está fora. Isso Aristóteles vai dizer. É a Constituição que diz quem está dentro e quem está fora, e, portanto, quem é meu igual no direito e quem é meu desigual no direito. Então, essa é a primeira coisa. O segundo ponto que vai nessa mesma linha é o seguinte: é a capacidade que as artes têm, e o cinema em particular tem, de despertar a empatia. Vou lembrar aqui uma nota muito pessoal. Quando a gente começou a organizar o curso da GV, mais de 20 anos atrás, nós pensávamos de introduzir uma disciplina, alguma coisa, chamada Direito e Literatura. E havia colegas meus, nossos, vocês também lá na faculdade, que queriam fazer de Direito e Literatura uma disciplina crítica, quase que de teoria literária crítica, mas uma disciplina que tentava escapar da dimensão propriamente afetiva e emocional das obras de arte. Ler as obras de arte como se fossem mecanismos, relógios, de uma certa maneira desconstruir a obra de arte e deixar as peças todas ali na mesa. Eu, acho que o Garcês também, naquela época, nos opunhamos a essa ideia. Não, a obra de arte, em primeiro lugar, ela é feita, e é assim que ela deve ser apresentada, como um instrumento de captar a emoção do outro, a afeição do outro, né? Então, há um elemento que a gente não deve desmontar, para começar, o elemento da beleza. Quando Benjamin lembrava de O Triunfo da Vontade, esse filme se torna um clássico, inclusive, pelos enquadramentos, pela iluminação, pela beleza da fotografia. Ela cria isso vai ser imitado por muita gente. Mas tem esse efeito emocional. Esse efeito emocional pode ser um efeito emocional, acho que isso foi o que o Benjamin mostrou aqui, um efeito emocional reverso. Em vez de criar a empatia, cria a hostilidade. Mas cria hostilidade de uma maneira, digamos assim, bela, atraente. E é por isso que a gente se enreda nessas coisas, nesses temas. Dentro ainda dessa relação da beleza e da arte com os direitos humanos, ou com o cinema em particular, eu gostaria de lembrar que há uma importante diferença entre
uma parte do cinema que se faz e uma parte do cinema que é atraente. Eu até conversei também rapidamente com o Benjamin outro dia, e essa parte é justamente o roteiro, a capacidade de eu contar uma história, que, na minha opinião, o cinema norte-americano em inglês tem, porque eles têm uma longa tradição de teatro, de storytelling, que muitas vezes nós não temos. E o exemplo pessoal de uma conversa com o Benjamin foi que ele gostou muito desse filme brasileiro do ano passado, o Ainda Estou Aqui, e eu gostei menos. E por que eu gostei menos? Por causa do roteiro, do contar a história. Não tem aquele ritmo que poderia ter tido, que poderia ter. Uma das coisas mais curiosas na tradição de cinema norte-americana é a capacidade que eles têm de criar um suspense sobre uma história que a gente já conhece. A gente já conhece, mas eles contam de tal maneira que você fica atraído pelo filme. Vou dar um exemplo, um filme que eu vi com a turma, com alguns amigos aqui, jovens e alunos, que foi aquele, também um clássico, né, Benjamin? O Homem que Não Vendeu Sua Alma, A Man for All Seasons. Todos sabemos, bem, os que temos um pouquinho de escolaridade, que Thomas More vai morrer, vai ser condenado. Mas a gente acompanha o filme, né? Não tem suspense, nós sabemos o que vai acontecer, mas eles contam dessa maneira. Ora, e eu acho que isso é que pega muita gente. E pega, às vezes, pelo reverso. Quando você falava do western, por exemplo, há uma beleza, um enquadramento, uma fotografia, cuidado de direção de atores, né? Mesmo com um canastrão como John Wayne, se ele está na mão de um bom diretor, a gente fica atraído por aquilo. Então, acho que isso é um outro ponto. E gostaria de destacar, apenas como comentário, justamente a organização que o Benjamin deu para a aula, que é nuclear hoje não por temas, como ele faz nesse livro aqui, né, nesse Los Derechos Humanos en el Cine. Os filmes estão nucleados, né, por temas de direitos humanos. Aqui ele faz uma nucleação pelos gêneros. E dentro dos gêneros, ele hoje mostra, dentro desses gêneros, os filmes contra os direitos humanos. No exemplo que ele dá do western, até os anos 80, os westerns eram vai decaindo, né, mas eles eram basicamente contra os índios, a narrativa do grande sonho americano e assim por diante. E depois, nos anos 80, isso começa a ser mudado. Mas eu posso nuclear, e vejam que essa nucleação que se faz é em torno do gênero. Na verdade, um tema da própria arte. Qual é o gênero? E aí estão esses gêneros desenvolvidos. Então, acho que isso, para nós, é muito importante, seja, Benjamin, no ensino, né? Seja na própria reflexão que a gente pode fazer, né? Uma reflexão teorizada, conceitualizada, que você faz em torno dos direitos humanos. E o meu último ponto, acho que talvez sintetize isso. Alguns anos atrás, eu vi uma entrevista de uma atriz americana, da qual eu sou fã e vários aqui talvez conheçam, que é a Susan Sarandon. Susan Sarandon. E ela está dando uma entrevista e as pessoas perguntam para ela sobre Hollywood. E ela fala assim, eu gostei muito dessa frase, vocês podem ter ouvido, isso vira meme até, né? Ela diz assim, we are the keepers of dreams. Ou seja, é uma arte, como toda arte, mas como é uma arte de massa, é uma arte que cria os sonhos. Mesmo quando cria reversamente, ao inverso, né? Cria os sonhos e
o nosso imaginário, como já foi dito aqui. Então, isso são comentários que eu gostaria de fazer. Nós vamos passar agora para uma sessão de debates, perguntas e respostas, intervenção da audiência. Eu só queria deixar algumas dessas ideias que me foram provocadas, tanto ao ler as coisas do Benjamin, como ouvir a aula hoje, mas sempre pensei nisso. Toda vez que a gente fala de cinema, eu me lembro dessa entrevista da Susan Sarandon, falando, "We are the keepers of dreams", né? Precisamos tomar cuidado. Eu vou falar mais uma coisinha só, pequenininha também, perdão. Mas quando o Garcês estava falando, também isso eu já comparti com alguns dos jovens alunos, e eu dizia o seguinte, quando a gente ia no cinema antigamente, o Fellini fala isso numa entrevista também, a gente ia, a sala ficava escura e começava a história. E nós estávamos com muita gente em silêncio. A gente não precisava conversar, mas essa sensação de que todos estão passando pela mesma emoção naquele momento criava algo muito especial, né, na arte do cinema. Como o Garcês falou, a gente está perdendo isso. Então, a própria arte do cinema, essa arte industrial, né, está passando por uma mudança importantíssima, que é a gente já não desfruta mais do cinema, mesmo que em silêncio, de uma maneira social. Isso eu acho que vai ser algo a ser pensado, e é claro que determina um pouco o futuro da indústria. Mas eram só comentários, outra vez insistindo nisso. Como é que, com a arte em particular, com a arte do cinema, que os meus alunos já me viram comentar, era uma arte que une parte das artes cênicas, muito das artes visuais e da própria literatura. Por isso que eu acho que o cinema como arte, é uma forma muito interessante, mas com todos esses problemas que a gente vai ver. Eram só esses comentários, acho que é melhor a gente ouvir agora uma reação do Benjamin, talvez, se você quiser reagir, Benjamin, ou então a plateia conversa. Mas desculpe, eu estou ultrapassando aqui a minha competência. Muito obrigado, professor Zé Reinaldo. Então, professor Benjamin, se o senhor quiser fazer algum comentário, alguma reação, ou prefere que passe para a plateia fazer as perguntas? Hago dos comentarios, sí. Dos comentarios. Uno, efectivamente, el cine es ideología y no puede dejar de serlo. Cuando narramos historias trasladamos ideología. Y utilizo el término en los dos sentidos que tiene. Ideología como conjunto de ideas e ideología como falsa conciencia. Es inevitable que así sea. Es muy bonita una anécdota que contaba Noam Chomsky acerca del concepto de ideología, y yo siempre lo utilizo con mis alumnos. En los años 50, cuando se produce en Estados Unidos la revolución de la mujer, y las mujeres comienzan a acceder al mercado de trabajo, entonces el cine nos lanza un mensaje importantísimo que Humphrey Bogart y Lauren Bacall lo encarnaron, ¿no? Y es: mujer, ahora ya eres libre, ahora puedes fumar. Y eso lo hizo el cine y luego lo trasladaron a China, etcétera. Y es el mejor ejemplo de ideología. Y Reinaldo, que tuvimos varias conversaciones, hay algo muy importante, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. No sé si es el momento de plantearlo aquí, pero es: ¿qué pasa con el cine brasileño? Que no lo sé, porque Brasil es la gran superpotencia iberoamericana. Entonces, sin duda, por encima de México, ¿no? El gran país es Brasil.
Es decir, no hay ningún país con más de 200 millones de personas que hable portugués o español, pero bueno. Y sin embargo, digo esto hablando de cine latinoamericano, bueno, de lo que comentabas. Y sin embargo, se echa en falta, el mundo echa en falta, menos porque llegan algunas películas brasileñas, el cine brasileño. Yo no sé lo que pasa. Hay otro país, Venezuela, que tiene muy poco cine. Pero bueno, Venezuela es un país menor, bueno, no es Brasil, evidentemente, pero Brasil, que es una gran superpotencia, no tiene un cine significativo, más allá de los años 60, Rocha y tal. México, Argentina, Chile, Colombia, yo creo que tienen más cine que Brasil, y me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? No lo entiendo. Brasil, ¿por qué es conocido Brasil en el mundo? Por la música, yo creo. Por la música. ¿Pero qué le pasa al cine? No puede ser que este enorme país tenga tan poco cine. No puede ser. Y luego el cine, claro, es que el cine tiene una importancia asombrosa que los académicos no se la otorgan. No, porque nada, es una diversión, pero es una diversión que llega a millones y millones y millones de personas y las ideas se cuelan en sus cabezas. Es importantísimo, pero los académicos piensan que no tiene importancia. Lo comentaba Helen Prejean es la monja a la que da vida Susan Sarandon en Dead Man Walking. Decía, cuando iba a dar antes una conferencia, iban 100 personas como mucho. Ahora, después de la película, nunca van menos de 1000 personas. Claro, Dead Man Walking es una película que se ve en todo el mundo. Y en ese sentido, como película como mensaje contra la pena de muerte, no hay nada semejante. Nada semejante. Beccaria, con su librito, quiero decir, no es nada, porque nadie lee de los delitos y de las penas, pero la gente sí ve películas y las ideas se trasladan por las películas. Bueno, no sé por qué quería decir eso. Muito obrigado, professor, pelos comentários. Então, eu passo para o público, para uma primeira rodada de perguntas. Matheus. Opa, Arthur. Tá. Então, vamos lá. Matheus primeiro. Bom, primeiramente eu queria agradecer pela conferência, pelos comentários dos debatedores, achei realmente muito proveitosa e divertida mesmo. E a minha questão, acho que dialoga mais com a fala do professor Garcês, que existem de fato esses filmes que se propõem a serem filmes que não têm uma mensagem, né? E filmes de ação. O que me ficou passando pela cabeça se a gente pensar de uma forma de agenda sobre cinema no Brasil, talvez, se a gente pensar, por exemplo, em Tarantino, que tem, por exemplo, Django Livre e Bastardos Inglórios, que são filmes que pegam elementos de vingança, tem tortura, no final de Bastardos Inglórios eles desenham uma suástica na testa do nazista, Django Livre, que tem elementos de western, mas são filmes que invertem o jogo, digamos, porque eles usam esse formato contra nazistas, racistas, etc. Pensei também no Infiltrado da Clã, do Spike Lee, enfim. O que dizer sobre esses filmes que talvez sejam um modelo que tenha mais bilheteria, chame mais, eu posso indicar para alguém que não esteja tão engajado numa agenda política, aquele filme é divertido e passa uma mensagem política ao final. O que dizer sobre isso? Obrigado. Eu falo ou aguardo reação da mesa?
Tá bom, o tema é parecido, inclusive. Obrigado pela a mesa toda pela conferência. Eu também queria tocar nesse tema de filmes que são ideológicos ou filmes que não são ideológicos e talvez até em uma sutileza do que transforma um filme em ideológico ou não. Porque me parece que essa ideologia não é sempre tão denotativa quanto ela é em outras artes. Na literatura, talvez ela seja um pouco mais explícita, né? E eu acho que o exemplo do Tropa de Elite, eu queria voltar para ele, porque tem uma certa dissonância sobre a intenção que os realizadores do filme veem no próprio filme e a maneira como ele foi recebido no debate público em geral, porque é um filme sobre um capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, a mesma polícia que na semana retrasada praticou uma chacina, e que foca na figura de um capitão muito profundamente, um personagem com muita complexidade, inclusive. E esse filme veio a ser recebido no debate político brasileiro por um segmento de direita ou extrema-direita, a ponto de ter sido usado na campanha presidencial a reeleição de um candidato de extrema-direita. E quando isso aconteceu, o diretor do filme, que é o José Padilha, veio a público para se manifestar dizendo que o filme era uma espécie de crítica às milícias e à violência policial. Mas se você, na linguagem visual do filme, é um pouco difícil de defender, me parece, esse argumento. Porque a pessoa que tem voz no filme é o próprio capitão da polícia, que vai na favela, que pratica violência policial, que mata. Então, se for possível extrair a crítica que o diretor vê, e talvez seja, isso vem numa dimensão discursiva muito sutil, que em um filme que é exibido e assistido como um filme de entretenimento e um filme de ação, provavelmente vai passar desapercebida, né? Então, esse tipo de, talvez, desconexão entre um discurso que poderia vir a ser mais crítico e o discurso que acaba sendo absorvido por um cinema de massa, é também problemática, eu acho. É uma coisa que vale a pena pensar, e isso faz um eco, eu acho, com o que o professor Guirardi disse sobre filmes de ação como filmes ideológicos, que é uma coisa que também não parece ser nada casual, né? Esses filmes frequentemente têm conexão. Por exemplo, me parece que a Força Aérea Americana empresta de graça aviões quando eles são necessários, né? Por que a Força Aérea Americana faz isso? Bom, enfim, só comentários da mesa sobre isso. Obrigado. Se hay duda, entonces pregunta. Lembro outra vez, desculpe, João, para vocês falarem bem devagar. Despacito. Despacito, despacito. Tem uma pergunta do professor Benjamin. Eu acho que, bom, na base da filosofia dos direitos humanos está essa ideia de uma igual dignidade. O senhor bem coloca de que muitos desses grupos de filmes visam a desumanização, ou passam uma mensagem, pelo menos implícita, de desumanização de certos grupos. E embora talvez não seja o papel do cinema dar resposta sobre isso, acho que não é, parece que o cinema articula ou expõe, dá sentimento a sentimentos que existem, eu acho. Por isso que eu acho que esses filmes fazem sucesso. Então, por que o Dirty Harry faz sucesso? Como o professor Garcês falou, esse sentimento de injustiça penal, de injustiça com o sistema, né, a dificuldade de acessar a justiça, de alguma forma eles articulam, permitem que articulemos sentimentos que temos. Algo que os iluministas normalmente não davam tanta importância. A emoção tinha um plano secundário, um plano, né, era inferior à razão, e parece que, então, uma coisa interessante talvez seja pensar que sentimentos esse cinema articula, que sentimentos hoje o cinema articula, qual é a relação, por exemplo, com esses sentimentos que dão vazão ao populismo também na política, né? E se esse sentimento não seria, em grande medida, essa desigualdade brutal que a gente sente, a incapacidade de acessar a justiça de modo efetivo. Os exemplos do professor Guilherme me chamaram a atenção muito para isso. Dificuldade de acessar a justiça leva a um sentimento de vingança, e os filmes de vingança, que até hoje fazem muito sucesso, como o John Wick, por exemplo. Queria ouvir o senhor sobre isso. Obrigado.
no sé muy bien, o sea, no os pillo completamente tal. Por una parte, la ideología. La ideología es inevitable, quiero decir. El cine traslada necesariamente una ideología. La ideología tiene vinculación con un sentimiento típicamente cinematográfico, que es la empatía. El hecho de que seamos capaces de ponernos en la posición, en la piel de otro, eso hace que comprendamos qué tal. Si consiguen que yo me ponga en la piel de alguien condenado a muerte en Estados Unidos, por ejemplo, yo seré capaz de hacer una crítica de la pena de muerte. De hecho, en el caso de la pena de muerte, es curioso, el instrumento más potente contra la pena de muerte ha sido el cine. No existe un cine partidario de la pena de muerte, existe un cine partidario de la venganza, pero no de la pena de muerte. Y el instrumento que llega a todo el mundo, da lo mismo que sea letrado o iletrado, es el cine. No llega a la literatura, como decía antes. Para leer, aunque sea el pequeñito libro de Beccaria, hay que saber leer, que no todo el mundo sabe, pero sí todo el mundo puede ver una película y se puede trasladar una ideología. Sí lo vincularía con la empatía como la virtud típicamente cinematográfica. Curiosamente, cinematográfica y jurídica. El cine del juicio se lo pone, ¿cómo nos pone? En la postura del otro, en la situación del otro. Eso hace que tal. Se me escapa algo. Y luego no seguí muy bien la cuestión de Tropa de Élite, de lo que acaba de ocurrir en Río de Janeiro, ¿no? Tal. Pero Tropa de Élite es Harry el Sucio, la versión brasileira de Harry el Sucio, ¿no? De Dirty Harry. Es muy interesante y la cesura que hay entre uno y dos, entre las dos partes de Tropa de Élite, ¿no? Pero más allá de eso no sabría qué decir. Sí, que a mí me apasionó la película brasileira que ganó el Oscar el año pasado, ¿no? Ainda estuvo aquí. Aunque te parezca poco, es una narrativa que llegó a todo el mundo. Yo creo que es una auténtica maravilla. El próximo día hablaré de ella. No sé si con esto he dicho algo. Bom, muito obrigado, pessoal, pelas perguntas também. Reação só. Acho que tem, por exemplo, Tarantino, ele trabalha esses temas, né, muito bem, são filmes muito vistos, mas, a meu juízo, o Tarantino utiliza, ele, de alguma maneira, ele quer o tempo todo que você esteja atento para a linguagem do cinema. O tempo todo ele quer dizer a você, isso aqui, eu estou contando uma história de um jeito diferente. Tanto que, por exemplo, no Bastardos Inglórios, ele faz uma coisa que eu acho genial, que é chutar o balde da verdade histórica. Hitler não morreu no cinema queimado. Mas talvez o que ele esteja nos dizendo é que, cara, toda reconstrução cinematográfica é uma ficção. Por que eu não posso fazer essa ficção em vez da outra? Mas eu tenho a impressão que a própria qualidade de metalinguagem do Tarantino tira um pouco um dos efeitos que a gente está falando de apagamento ideológico, não é? Que é você ver o filme como se fosse a própria verdade, né? Isso realmente é verdade. Eu não estou... O tempo todo você fala, esse é um filme de autor. Né? Muitos desses filmes de série, o diretor muda, porque não importa o diretor. O filme está contado, o roteiro está dado. Né? Mas quando você está vendo um filme do Tarantino, é um filme do Tarantino, um que eu adoro para homenagear também, que é o Almodóvar. Sempre que você está vendo um filme do Almodóvar, você está vendo o Almodóvar falando. Né? Então, isso coloca me parece, um aspecto de linguagem cinematográfica que o tempo todo te alerta sobre a ficção e a ilusão que é aquilo. E nesse sentido, ele diminui a capacidade de uma empatia direta, porque ele está visando, isso aqui é um discurso, né? Então, acho isso uma coisa muito, muito legal. Eu adoro o filme, acho que ele é super bom, mas, assim, justamente pela sua qualidade, ele não é ele
te incomoda nesse... Por isso que eu acho que, embora popular, é menos popular, porque ele trabalha em grande parte com o deslocamento das estruturas prévias de recepção que a gente tem. Essa é uma parte legal do filme dele. Ele vai trabalhar com o Django Livre, ele está trabalhando com as leituras que nós temos do western. E ele faz isso explicitamente. E, portanto, em grande parte, a curtição do filme que a gente tem é intelectual. É um prazer intelectual de ver uma leitura do western sobre outra lente. Né? Se você lê chapado Django Livre, não sei nem se você entende. Assim, chapado no sentido de direto, não é chapado, não, certo? Não quero ser mal entendido aqui, certo? Mas assim, porque necessariamente está fazendo uma conversa com o western, está conversando com os filmes do John Wayne. Então, achei isso muito... E daí acho que liga um pouquinho ao que você falou do Tropa de Elite, e eu acho muito... que aí é uma questão também das condições de funcionamento do cinema, né? O Cândido fala de literatura, público, autor e obra, né? Quais são as condições de compreensão de um filme de massa? Para fazer um exemplo bobo, né? Quando Shakespeare escreve o Mercador de Veneza ou a Megera Domada, ninguém acha que aquela é uma peça antissemita, ou sei lá, e nem também acha que não é uma peça sexista, certo? Porque as condições de compreensão que, vamos dizer, que definem o horizonte de cognição do filme estão dadas, né? Os judeus são assim. Acho que o Padilha trabalha com um tropos da vida política brasileira que já tem uma pré-significação muito forte, né? E ao fazer duas coisas, primeiro, e de novo a questão da linguagem cinematográfica, trabalhar com câmera no ombro, por exemplo, né? A câmera no ombro tira a possibilidade de ver tudo e cria uma noção que você está entrando num lugar perigoso, que você pode tomar um tiro a qualquer momento, e a história do filme não é para você tomar o tiro, é para tomar o tiro. Então, um tropos discursivo da política brasileira já hipersignificado, que a favela é o lugar da criminalidade, da marginalidade, do perigo, é um capitão branco que vai tentar colocar ordem naquilo tudo. Então, o que eu acho é que os elementos que ele necessitava para contar uma história realmente popular, como foi, já eram ideologicamente marcados, talvez com uma força que o discurso intencional não consiga desmontar, né? Então, acho que isso é algo muito difícil de você trabalhar, que essas são as condições de recepção da obra, e saber o quanto você tem condição de, com a sua obra, reverter essas coisas de recepção. Acho que o Tarantino que foi muito bem números, mas tem outras coisas assim. Por isso que as pessoas têm dificuldade hoje em dia de montar tanto o Mercador de Veneza quanto o Megera Domada. Porque elas ficam pensando, pô, será que a minha capacidade de encenação vai ser capaz de contrabalançar o discurso que está inscrito nessa construção? E acho que o Padilha pode ter toda a intenção e tal, mas assim, depois que fez o filme, assim, não adianta falar, não foi isso que eu quis dizer, assim, e não tem problema, não estou julgando ele moralmente, assim, mas assim, você entregou o filme, você tem tanto direito a interpretá-lo quanto qualquer outro, certo? Assim como os nossos livros. Mas eu acho que é isso, acho assim que tem algumas estruturas narrativas que têm uma carga ideológica tão profunda que elas não chegam, não é que você dá para tratá-las de outra maneira dentro do filme, porque já tem uma pré-significação com a qual você quer trabalhar. Por isso que eu acho que o Tarantino é muito sagaz, porque ele vai trabalhar com essas estruturas de cognição prévias ao filme, mas por isso ele se torna também menos popular. No caso, não vai ficar vendo o Tarantino à tarde deitado no sofá, mas vai ficar vendo Dirty Harry. É um pouco o que eu penso. A questão dos sentimentos também acho muito legal. Agora, só um ponto que é sempre bom para a gente pensar junto. Os sentimentos também são construções sociais. Um sentimento não é como espirrar.
sentir frio. Né? O sentimento é uma construção social e, portanto, tem um caráter político. Você falou do iluminismo, né? Tem a teoria dos sentimentos morais do Smith, né? E acho que tem uma questão importante aí, porque parece que a gente tem que o sentimento é inato ao ser humano. Acho que a capacidade de sentir certamente é inata ao ser humano, mas certos sentimentos não. Tem um tipo de ódio, assim como um tipo de amor, tem toda uma gramática para o amor. Será que a gente consegue se desligar de Romeu e Julieta quando pensa na nossa gramática de amor? Né? E tem uma gramática de ódio também. Então, acho que isso é interessante, porque justamente reforça a importância do cinema. O cinema, sem nos dizer, nos educa para ter alguns sentimentos e não ter outros sentimentos. E isso, como o Souza Reinaldo colocou, é fundamental para o futuro da polis, né? Acho que então são coisas legais. Passamos para uma segunda rodada, se alguém tiver mais alguma intervenção. Professora Cláudia, eu também tenho depois um comentário que eu gostaria, então. Quero agradecer ao professor Benjamin pela palestra. Como disse o professor José Reinaldo, muito interessante essa classificação que você apresenta de forma cronológica, né? Não tinha pensado em algumas dessas categorias. Eu, ao ouvir as discussões, uma obra que me faz pensar é Diante da Dor dos Outros, né, de Susan Sontag. Diante da Dor dos Outros. Sei, como é que é? Susan Sontag. É um trabalho sobre fotografia, né? Porque ela é uma especialista em fotografia, literatura, né? E é muito interessante porque é no início digamos, da banalização da violência através das fotografias, né? Ela faz menção à primeira vez em que ela vê uma fotografia de Auschwitz e que é uma epifania negativa. Então, a partir daí ela vai trabalhar a questão dos nossos sentimentos, que nós temos emoções diante da dor dos outros. Ela foi para Sarajevo, também onde ela encenou Esperando Godot, durante, né, a guerra, quer dizer, então ela trabalhou a partir desses contextos, não? Uma outra coisa que me chama a atenção também, que o professor Benjamin falou do cinema brasileiro, né? Acho que a gente tem, quer dizer, eu não conheço muito bem o nosso cinema, mas eu diria que a gente teve o cinema novo, né, que revolucionou, não é quase como, né, a Nouvelle Vague, né? Foi um cinema, Glauber Rocha, até hoje é uma grande referência, etc. Depois nós tivemos um momento que nós tivemos a porno chanchada, como nós chamamos, não é? Uma época em que o cinema brasileiro virou, eu vou me permitir, um lixo. Não é? A gente não tinha quase cinema. E depois nós tivemos eu acho que uma retomada em relação, nós vamos ter tempo essa semana e na outra para discutir, mas a retomada do cinema brasileiro a partir da ditadura e das histórias da ditadura. Ainda Estou Aqui não é o primeiro filme sobre a ditadura, a gente tem toda uma história de filmes que não tiveram o mesmo sucesso, e aí a gente pode discutir em algum momento por quê, não é? Mas nós temos, não é, um cinema sobre a ditadura. E aí uma última questão que é importante lembrar, que o Ainda Estou Aqui, ele tem um impacto real na vida jurídica brasileira, porque Flávio Dino cita o Ainda Estou Aqui numa chamada de repercussão geral, eu não sei como traduzir isso em espanhol, mas é um instrumento jurídico que faz com que todas as causas que tenham o mesmo conteúdo se unam num julgamento só. Nós temos uma anistia que impede os julgamentos por desaparecimento forçado, e o Flávio Dino, ao fazer o relatório dessa repercussão geral, essa aglutinação de processos, ele cita a comoção que eu Ainda Estou Aqui
promoveu na sociedade brasileira, como uma das razões pelas quais nós temos que voltar a discutir a anistia. Então, é um impacto tão grande do cinema, né, na nossa realidade. Então, são só apontamentos que a gente pode, como eu disse, continuar discutindo essa semana e na outra, mas que o nosso cinema tem um poder, né? Apesar dele ser comparado, sobretudo, com o argentino, né? A gente sabe o que a Argentina produziu em termos de cinema nos últimos tempos, né? Mas eu acho que o Brasil está recuperando essa importância que ele teve no cinema novo. Quero esperar que sim, né? Sim, porque eu ainda estou aqui, não é? Foi um sucesso, 1 milhão de pessoas, etc. Não é? Então, mas é um caso especial, um momento especial, talvez uma forma de mostrar especial. Eu acho que tudo isso vale. Nós vamos discutir, acho que a semana que vem melhor nessas questões, mas era só o que me veio hoje. Marighella, Zuzu Angel, tem outros, né? Tem Passageiro da Agonia. Isso. Nós temos. Mas Só uma voltaremos. coisa. Muito obrigada. A inteligência artificial disse que o nome do livro que a senhora citou, segundo a inteligência artificial em espanhol, é Ante el dolor de los demás. Ante el dolor de los demás. Vamos lá. Mas o professor Batalha quiser também. Vamos lá. Ele também quer. Tá. Batalha primeiro, então, depois você. Bom dia a todas e todos. Professor Benjamin, muito obrigado pela excelente conferência, pelas excelentes ideias. Também cumprimento todos da mesa pelas ideias que surgiram aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta, em primeiro lugar, para o senhor, professor Benjamin. Eu li um texto seu sobre o cinema e os direitos humanos, em que existe ali a formulação de uma possibilidade de um gênero de ser chamado de cine jurídico. É uma discussão na teoria do gênero cinematográfica, se existe realmente o cine jurídico, se o cine jurídico pode ser reduzido ao drama de tribunal, ao courtroom drama, e naquele texto o senhor defende que existe essa possibilidade de identificar um cine jurídico, e que mesmo que não exista, é possível ver argumentação jurídica sendo transformada em arte cinematográfica, em argumento cinematográfico, né? Vendo a apresentação de hoje, eu fiquei com a seguinte questão na cabeça. Se lá existe, naquele texto, a formulação da possibilidade de um gênero de cine jurídico, o que foi apresentado aqui é o contraposto disso, é a possibilidade de se falar num gênero de cine antijurídico. Isso me pareceu especialmente curioso pelo uso da expressão cinema da vingança, que eu acho que é um ponto em comum nas questões que apareceram aqui. É curiosa essa expressão, eu acho, porque, por exemplo, também na teoria do gênero cinematográfica, quando se fala a respeito de Dirty Harry, uma das possibilidades não é enquadrá-lo exatamente como cinema da vingança, mas é ampliar o sentido do chamado gênero do cinema de guerra. Dirty Harry e outros filmes seriam filmes de guerra, filmes nos quais a ideia de inimigo que aparece no cinema de guerra seria ampliada para outras categorias de guerra civil, de sociedade em guerra, né? É curioso que alguém do direito não encaixe esse tipo de cinema, não enquadre esse tipo de cinema como uma ampliação do cinema de guerra, novos cinemas de guerra, onde até Tropa de Elite poderia entrar como um novo tipo de cinema de guerra brasileiro, mas coloque como cinema da vingança, como se houvesse o cinema da justiça.
Eu fiquei pensando nisso, né? Se o cine jurídico proposto no artigo era o cinema da justiça, e se o que aparece aqui, de alguma forma, não é o cinema da vingança, de um modo geral, né, como um gênero. E aí uma grande categoria seria o cinema antijurídico. Será que é isso? Fiquei com essa dúvida. Assim como eu também fiquei pensando sobre as observações do professor José Reinaldo a respeito de empatia e hostilidade, né? E o professor Garcês, em vários momentos, e agora no final, pela pergunta que foi feita a respeito de sentimentos, lembrando que sentimentos são construções sociais, né? Eu fiquei pensando se uma questão fundamental a ser colocada a respeito desse cinema contra os direitos humanos, desse cine antijurídico, que chega até ao ponto de ser um cinema da vingança, né? Se isso não seria, talvez, algo difícil de categorizar, inclusive em termos ideológicos, como o Arthur lembrou aqui, porque talvez a gente não trabalhe no cinema com a categoria nem dos sentimentos, ou na arte, né? A gente não trabalhe mais com a categoria dos sentimentos, mas a gente trabalhe com uma outra construção social, que é o desejo, né? Talvez uma das grandes dificuldades, justamente, desse cinema antijurídico, desse cinema dos direitos humanos, é que cinema, de alguma forma, lida com desejo, e existe desejo fascista, existe desejo capitalista, existem esses desejos, né? Desejo é uma coisa, é uma construção social múltipla, e vai em diversas direções, e aí, de alguma forma, ao buscar a realização ou o atendimento de certos desejos, a gente acaba fazendo coisas como Tropa de Elite. Eu fiquei pensando sobre isso, porque não era para ser, Tropa de Elite não era para ser como a gente viu, né? Tropa de Elite teve um problema na montagem do filme. O editor do filme, Daniel Rezende, que hoje é cineasta, até de filmes infantis aqui no Brasil, é o diretor de alguns filmes da Turma da Mônica, ele, que também foi montador do Tropa de Elite, ele chegou para o Padilha e disse, na montagem o filme não está funcionando. As pessoas não sentem desejo por assistir o filme. E aí, então, o Padilha, o diretor do filme, José Padilha, pensou e disse, vou colocar uma narração que não estava no roteiro original, e que, portanto, não era algo do próprio pacto de criação do filme, né? A produção do filme não foi feita com base nessa narração, os atores não fizeram o filme com base nessa narração, essa narração foi colocada depois, e certamente a narração contribui para essa ambiguidade do filme. A direção pode ter pensado em algumas coisas, mas quando colocou aquela voz em off, aquilo acabou atingindo certos desejos, mas acabou criando um cinema contra os direitos humanos, um cinema da hostilidade, para usar um desejo negativo levantado aqui, uma paixão negativa levantada aqui pelo professor José Reinaldo. Então, será que não valeria a pena encaixar a questão da construção social do desejo nisso tudo? Será que o problema não é justamente a mobilização desses desejos que o cinema pode colocar? Né? É uma questão ética, da própria questão da produção cinematográfica, mas, enfim, eu acho que vale a pena ser colocada quando a gente fala em direitos humanos. Né? Direitos humanos têm a ver com isso. Era isso que eu queria colocar. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito pelas palestras. Acredito que, assim, pelo menos para mim, eu consegui refletir muito sobre a temática de direito e cinema. Eu gostaria aqui de fazer algumas observações, até como uma proposta de debate com a mesa e com os palestrantes. Em primeiro lugar, eu fiquei pensando um pouco sobre esses diferentes cinemas que foram apresentados. Um cinema como um fato, como uma ação que apenas reforça aquilo que nós já pensamos, já acreditamos, e um cinema que seria o cinema cabeça, que se propõe a refletir. E aí fiquei me questionando também em que medida esse cinema como fato poderia realmente ser considerado como um cinema, como uma arte, porque a ideia da arte em si, que até se aproxima muito da filosofia,
é justamente causar esse incômodo do questionamento, da reflexão, de questionar aquilo que está estabelecido, de tentar desvendar e tirar o véu daquilo que na sociedade é transmitido como sendo algo natural, como algo normal. Esse é um primeiro ponto. E o cinema, ele tem muito esse potencial de produzir nos seres humanos, nos espectadores que assistem, esse impacto emotivo. Toda essa experiência entrar numa sala escura e de conseguir imergir naquela experiência que não seria apenas uma experiência de entretenimento, uma experiência estética, produziria um impacto emocional que seria capaz de fazer com que nós possamos compreender aspectos que, na teoria, não necessariamente nós conseguiríamos alcançar. E, num terceiro ponto que eu queria abordar aqui, fiquei pensando muito no que o professor falou, que me angustia, de como cada vez mais a gente está vendo se propagar na sociedade uma forma de discurso completamente, muitas vezes, contrários aos direitos humanos, e de como as pessoas, os juristas, as pessoas da academia, veem esse cenário e, às vezes, não conseguem reagir adequadamente a eles, e de pensar o cinema, ainda assim, como tendo um potencial muito grande para, de algum modo, conseguir reverter isso, porque, ao mesmo tempo em que nós estamos numa sociedade cada vez mais fragmentada, cada vez mais pulverizada, o ser humano ele tem dentro de si mesmo essa necessidade, esse desejo de retomar um sentimento de pertencimento a um todo, a uma sociedade. E eu acredito também no cinema como tendo esse potencial de cumprir esse papel. E eu fiquei pensando muito nisso, de quem tem o discurso e quem não tem, e de como o cinema, muitas vezes, ele vai dar voz aos invisíveis, né? No exemplo citado, por exemplo, Que Horas Ela Volta, muitas pessoas que são invisibilizadas na sociedade, se você consegue acompanhar aquela personagem, você consegue fazer com que as pessoas despertem uma empatia, aquele sentimento de se colocar no lugar do outro, né? Então, só trazendo realmente esses elementos e agradecendo muito pelas palestras que proporcionaram reflexões muito importantes aqui, pelo menos para mim. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu vou fazer um brevíssimo comentário, até estou do lado aqui do professor Zé Reinaldo, sempre que possível a gente tem que ser breve, né, para agradar, mas dois comentários. Primeiro, agradecendo o professor Benjamin pela exposição, e eu achei muito interessante e até é muito elegante a gente construir especificamente os direitos humanos a partir desses gêneros que o senhor colocou aqui na lousa. Eu acho que para a gente entender, e os grandes filmes que a gente pensa, a gente entende eles dentro de algum gênero, ou pelo menos alinhado, né, a certas expectativas. Então, eu achei muito interessante que, quando se trata de direitos humanos, não tem um gênero dos direitos humanos, né, eles estão em todos os gêneros, amor e justiça, como o professor colocou. Mas o meu único comentário que eu queria fazer, de maneira bem objetiva, até com base na sua provocação final, professor Benjamin, que é a questão de uma tradição própria do cinema brasileiro, e aí eu vou aproveitar a esteira do professor José Reinaldo, da professora Cláudia também, sobre essa questão de uma tradição propriamente, né? Eu acho que foi muito mencionado o Tropa de Elite, tem o Cidade de Deus, tem a Central do Brasil, dos anos 97, 98, mas eu acho que, se a gente for pegar uma obra seminal para esse entendimento, seria O Cabra Marcado para Morrer, de 84, que é um filme que não se classifica em certo sentido. Ele é semi-documentário, ele é narrativo, mas eu acho que o Eduardo Coutinho, com a maestria, ele constrói uma história propriamente, e se a gente for reconstituindo depois das décadas seguintes, passando pela Porno Chanchada, para outros, eu citaria também o Babenco. Eu acho que é um cinema que busca mostrar, em certo sentido, uma marginalidade, uma discriminação, e isso está totalmente relacionado com a temática de direitos humanos que a gente está discutindo aqui, né? Então, se a gente for pensar até esses clássicos que eu mencionei, os 3 primeiros aí, que foram clássicos de bilheteria, né, Central do Brasil, Cidade de Deus e Tropa de Elite, são filmes que buscam, em certo sentido, meio de maneira documentária mesmo, mostrar uma realidade, e mostrar uma realidade de desigualdade propriamente, né? Então, eu acho que essa temática dos direitos humanos está muito presente até no grande cinema brasileiro, se a gente for pensar. Enfim, mas era esse brevíssimo comentário. Muito obrigado novamente. Eu passo a palavra para o senhor.
Bueno, lo que me resulta más sencillo de contestar es eso que planteaba. Si hay un cine antijurídico, sí. Hay un cine jurídico en el sentido de que el cine es un instrumento que el derecho puede utilizar para la enseñanza, sobre todo, de que el derecho está presente en las narraciones cinematográficas, en el sentido del cine jurídico. Es la presencia del fenómeno jurídico que hace que sea más o menos jurídico, ¿no? 12 hombres sin piedad, 12 hombres en pugna en Latinoamérica, no sé en Brasil cómo se llama, la de Sidney Lumet, ¿no? 12 Angry Men. 12 hombres? 12 homens, Ajá. Pues es una película evidentemente jurídica y nadie lo puede negar, eso tal. Y otras van bajando la intensidad, etc. Existe un cine antijurídico, lo mismo. El cine que se enfrenta al derecho, el cine de la venganza es el cine antijurídico por excelencia. Y esa relación entre venganza, derecho y guerra es la que hace Jacobs con el derecho penal del enemigo. Pero es que lo decía Harry el sucio, dice Harry, antes que Jacobs, ¿no? Con el gran criminal hay que tenerlo por un enemigo y no hay que concederle ningún tipo de derecho, hay que aniquilarlo, ¿no? Entonces, sería un tipo de cine antijurídico, básicamente, ¿no? No sé si con esto digo algo. En cuanto, y no sé si seguí muy bien todo me interesa especialmente el cine brasileiro, me interesa muchísimo, porque estoy acabando un libro sobre los derechos humanos en el cine latinoamericano. Y entonces lo que me encontré con eso es que me quedé impresionado por eso, porque yo esperaba que Brasil tuviera más cine. Y entonces es verdad, es que Brasil es un gran país. Quiero decir, Cuba, amén de la cuestión revolucionaria, tiene un cine impresionante, ¿no? Digo Cuba porque Cuba es un país muy pequeñito, ¿no? Pero México tiene un cine. México es la gran potencia cinematográfica latinoamericana. Y luego Argentina, ¿no? Pero es que yo pienso que por una cuestión de dimensiones le correspondía a Brasil ese puesto. Pero Brasil tiene, aunque efectivamente tiene un cine en los años 60, el nuevo cine brasileño, muy potente, pero es lo que es básicamente lo que tiene. Luego no se conoce. Es decir, estoy ante un público brasileiro. ¿Cuántas películas brasileñas se podrían citar aquí? ¿Muchas? ¿O no? ¿Cuáles son las grandes películas brasileñas? ¿Cuáles son? Yo creo que una de ellas es Ainda Estou Aquí. Me parece que es magnífica, maravillosa, ¿no? Pero, bueno, y hay otras que me gustan mucho, porque Marighella me encantó. Bautismo de Sangre. Bautismo de Sangre. Estación Central de Brasil, ¿no? Es decir, pero es que Brasil es demasiado grande como para que me cueste citar películas de Brasil. Me llama la atención. Ya, pero Brasil es que es un imperio, es que es... En portugués, despacito, despacito. Cinema mexicano ou cinema argentino tem a vantagem de que tem todo um continente hispano-falante capaz de absorver um mercado maior. O cinema brasileiro, e há muito mais falantes estrangeiros de espanhol do que há falantes estrangeiros de português. É uma questão numérica mesmo, pelo que eu vejo. Sem contar que existe mesmo um incentivo muito maior à produção cultural nesses outros países, acredito eu, talvez na Argentina, não sei no México, só que acredito que a questão numérica e mercadológica seja mais determinante. Aqui no meio da conversa, sim? Acho que tem isso, tem a questão do financiamento, muito importante que a professora colocou, mas está aqui como provocação, não sei se vocês concordam, tem algo muito importante que é a tradição de produção. O Brasil tem uma tradição fortíssima em novela.
o Brasil produz novela. Boa parte da nossa forma da nossa expertise de produção nessa área da arte visual se dá em novela. É um pouco, o senhor estava falando da música brasileira, né? Por que tem tanto violonista brasileiro fenomenal? Porque tem uma tradição de tocar violão no país, né? Não tem uma tradição que era muito forte de novela. Né? Então esse é um primeiro ponto que eu acho que eu levaria em consideração, se eu fosse pensar sobre o cinema brasileiro, a constelação de gêneros audiovisuais que estão em jogo. Né? Porque não me consta... O México tem uma tradição importante de novela, né? A Argentina acho que tem menos, talvez. Não conheço bem. Mas acho que seria uma questão. Né? E outra coisa que a professora trouxe também, que é a questão do financiamento. Isso vai nos mostrar hoje que tem muito filme brasileiro com grande bilheteria, só que não é falado. Por exemplo, uma série que fez grande sucesso é Minha Mãe é uma Peça, que é um filme que eu acho importante, inclusive, para a aceitação de pessoas LGBT, etc. e tal. Minha Mãe é uma Peça. Minha Mãe é muito engraçada, vamos dizer assim. É uma série de filmes que eu já vi várias vezes, porque minha mulher adora, eu também gosto, e passa na televisão toda hora. Mas, assim, qual é o mecanismo? Era um sujeito, na minha opinião, genial, faleceu na época da Covid, com grande tristeza disso, né? E uma figura que tinha um programa de televisão muito popular, na Globo, que é grande, né? Na rede, então, Grupo Globo. Isso permite prever uma bilheteria muito grande para o cinema. Então ele vai produzir, eu acho muito bom o roteiro dos filmes. Do outro lado, nós temos, também acho que nesse momento importante, são os filmes vinculados à Record, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Ou seja, o grupo mais associado com a com a direita ou a extrema-direita. Eles fizeram os 10 Mandamentos, né? Que é um roteiro que tem séculos. Mas eles fizeram... roteiro provado, certo? Então, eles fizeram os 10 Mandamentos, primeiro como novela, e depois como filme. Foi um grande sucesso. Então, tem uma parte do cinema brasileiro, os filmes da Mônica, por exemplo, né? Filmes da Mônica. Mônica é um personagem de quadrinhos, né? De comics, muito antigo aqui, e que é muito popular. Então, acho que tem uma parte do cinema brasileiro, talvez por causa da questão da língua, mas talvez não só por isso, que fica abaixo do radar, que a gente não sabe, mas que tem gente, porque no Brasil é tão grande, com 200 milhões de pessoas, um filme com 1 milhão de pessoas, assim, não é? Mas eu depois, para voltar a palavra para o senhor, para comentar, mas eu diria que compreender a produção cinematográfica brasileira, acho que convida a pensar a sua articulação com financiamento e com outras tradições do audiovisual brasileiro. Então, não é que o Brasil não produz audiovisual, o Brasil produz novela. E o cinema está aqui. Então, acho que tem algo a pensar nisso. Sí, no es una crítica a Brasil, es que la cuestión de que país es la gran potencia iberoamericana. Y entonces, como gran potencia iberoamericana, como primera potencia iberoamericana, debería estar. Yo no creo que sea el español, el portugués. A España no llega el cine latinoamericano. No llega al cine latinoamericano. Curiosamente, sí llegó el cine brasileño de los últimos tiempos. Curiosamente, porque las películas como Estación Central de Brasil, como Tropa de Élite, como esta última, sí llegaron a los cines españoles, ¿no? No me parece, por tanto, que sea la lengua la cuestión, ¿no? Quizás hay una cuestión de financiación. En España, mucha inversión pública. O sea, hay mucha inversión pública para que se haga cine. Realmente es que hoy día con la inversión privada quizás no se puede hacer cine. Y hace falta inversión pública, ¿no lo sé? Sí. Só outro detalhe. O Brasil tampouco tem um Nobel de literatura, ou física, ou o que quer que seja, que não é por falta de bons autores, ou de bons físicos, ou de bons cientistas. Acredito que haja também no contexto internacional, uma falta de interesse na produção brasileira, que pode ser por culpa
em parte dos próprios brasileiros, de uma falta de vontade nacional de apoiar certos representantes. Houve um físico brasileiro que disse que o Brasil não teria um Nobel em física porque os cientistas brasileiros sempre tentam atrapalhar uns aos outros nessas premiações. Não sei, talvez tenha algo. Não sei. Bueno, estamos pensando nós e eu vou fazer uns comentários que são, como às vezes eu faço, provocações. Mas eu como gosto de cinema, sempre penso nessa situação do cinema brasileiro. Uma parte material importante realmente é o financiamento e a distribuição. Financiamento da produção e da distribuição. Ainda Estou Aqui teve financiamento, investimento de capital estrangeiro, inclusive para exibição. E foi se formando aquela onda de curiosidade e o filme teve um grande impacto. Então, essa é uma parte. Mas eu não conheço o suficiente, não tenho os números. Mas eu acho que tem uma outra questão, que é, eu diria, a herança muito ambígua e contraditória do cinema novo. E é aqui que eu vou fazer uma provocação. Então, quando eu estou falando do cinema, eu estou pensando, claro, paradigmaticamente no Glauber Rocha, que dizia o que é preciso para fazer cinema? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Bueno. Mas eu estou pensando particularmente também, Batalha, em Terra em Transe e... Como é que chama aquele outro? Deus e o Diabo na Terra do Sol. A partir daí, muita coisa. A gente, por exemplo, vamos lembrar, a gente teve um grande diretor, na minha opinião, né, que foi o Nelson Pereira dos Santos, que fez muita coisa, Nelson Pereira dos Santos. Não vou lembrar aqui, mas era um diretor importante. Se não me engano, ele que dirigiu, não é dele, Vidas Secas? É ele que dirige o Vidas Secas? Bom, o Pagador de Promessas é do Anselmo Duarte. Vidas Secas é dele, né? Bom, mas vamos lá. Qual é a minha provocação? O Glauber Rocha, o Cinema Novo, teve um impacto extraordinário, mas num grupo limitado de pessoas. E mais, essa é a minha provocação. Eu acho que eles filmaram um Brasil que estava desaparecendo. E desapareceu. Que Brasil é esse? A provocação. Batalha. Bear with me. O Brasil rural. O Brasil hoje é um país urbano. Não é mais um país rural. Então, muita gente não se identifica, em primeiro lugar, com o vanguardismo do Glauber Rocha e com um Brasil que é rural. Todos os filmes recentes de algum sucesso, bem ou mal, são do Brasil urbano. E isso, a meu ver, é marcante de uma diferença com o cinema argentino. O cinema argentino conta histórias de gente, claro, de uma classe média, uma pequena burguesia, urbana. Não é aquela história antiga do Brasil rural, que é clássica. Mas a gente, aqui, por exemplo, quantos de nós temos família no interior com tradições rurais? Dos meus alunos, praticamente ninguém. Eu pergunto para eles, você já viu uma jabuticaba? É só na feira, mas a jabuticabeira eles não conhecem. A mangueira eles não conhecem. São frutas, árvores, né? A pitangueira, a jabuticabeira, a mangueira, ninguém viu. Então, esse Brasil que foi, digamos assim, transformado em ícone do cinema novo, desapareceu. Mais ou menos como, na literatura, o regionalismo.
O regionalismo dos anos 30, um movimento, né, na literatura brasileira, produziu coisas extraordinárias, mas aquele mundo do regionalismo acabou. Graciliano Ramos, um autor extraordinário, José Lins do Rego, enfim, mas era um Brasil do campo. A gente continua lendo, e é grande literatura pelo aspecto humano universal, que a gente é capaz de ler, mas a história mesmo diz pouco, o ambiente diz pouco para nós hoje em dia, né? Tudo aquele mundo acabou. Só se salva quem reconfigura aquele mundo. Agora, minhas preferências pessoais. Por exemplo, um Guimarães Rosa, que é tão universal e é tão metafísico, né, que não importa o cenário onde estão acontecendo as coisas, você se identifica com o que ele está dizendo, né? Mas eu acho que teve muito isso, a gente ficou um pouco preso a esse Brasil, cujo desaparecimento, Cláudia, eu acho, está retratado no Bye Bye Brasil, que se chama justamente Bye Bye Brasil, Adeus Brasil. É um grupo que viaja por um Brasil que está sofrendo o impacto da nova urbanização, dessa reconfiguração. Então, acho que isso é importante, enfim, importante para mim, né, falando, mas eu acho que é um aspecto sobre o qual a gente deve pensar. Por exemplo, um filme, quando eu era jovem, que fez muito sucesso, e foi uma produção muito, muito bonita, e foi uma produção muito bem feita, inclusive com uma trilha sonora extraordinária, que foi o Dona Flor e os seus dois maridos, me escapa o diretor, mas Barreto, com a Sônia Braga, José Wilker, Mauro Mendonça, música do Chico, né, voz do Milton e tal, enfim, sei lá, 1000 ideias, mas eu acho que quando a gente está discutindo essas coisas, vem. Então, eu acho que o cinema brasileiro perdeu um pouco o timing quando ficou preso àquela enorme influência do cinema novo. E aí, hoje a gente começa a recuperar. Não tem vergonha de fazer produções mais caras, né? E histórias que possam ser mais relacionadas com o tempo de hoje, o nosso público, sei lá. Não sei, cada um aqui pensa uma coisa sobre isso, mas... Yo, en cualquier caso, no era una crítica a Brasil, simplemente era algo que al ver mucho cine latinoamericano me llamaba la atención, por una parte, el gran cine brasileño que hay, porque hay películas maravillosas, en fin, Estación Central de Brasil, que no sé cómo se llama, es una película maravillosa, en fin, hay un gran cine brasileño, pero son más bien títulos en concreto, ¿no? Não, a minha é uma crítica ao Brasil. Eso no es crítica a Brasil, me parece una cultura maravillosa. Podría ser mejor. Pero igual que esa cultura en la música, que es en lo que más se explosiona en la música, pues creo que podría encontrarse lo mismo el cine, ¿no? Isso deu paralelo engraçado. O Brasil é muito grande na música, claro, mas nós quase não temos metais. Repara que o Brasil... Metais. Trompetista, saxofonista, temos bons. Mas a nossa tradição não é aí. Nossa tradição é na corda. Né? Corda, piano e voz. E acho que isso tem muito a ver com as condições de produção. Né? No Nordeste, como tinha a base americana, nós temos um outro arranjo musical, aí você tem um pouco mais de metade. Então, acho a pergunta de por que o Brasil não produz tanto cinema como se esperaria de um país como esse, acho que ela é super interessante, mas acho que certamente são as condições de produção. Por isso que eu faço essa brincadeira. Pelo mesmo motivo que a gente talvez não tenha tantos trompetistas e tem grandes violonistas. Tem as condições de produção e aí isso cria uma tradição de expertise que fica assim. Eu acho que nós não criamos a tradição de expertise. Aqui eu acho que o Zé, como é habitual, acerta na mosca. Acho que o cinema novo, de certa maneira, foi tão sofisticado que ele tornava difícil uma sequência também, essa coisa. Mas é só, como dizia um amigo meu, o melhor jeito de não dizer nada é ficar calado. Então,
Bom, então eu queria agradecer novamente ao professor Benjamin, professor Garcês, professor José Reinaldo, pela ótima discussão. É muito bom quando flui e vão vindo comentários e questões novas. Agradecer a todas e todos presentes, foi um privilégio poder conversar e escutar essa aula do professor Benjamin. E, por fim, estender o convite para amanhã, que a gente vai ter aqui no mesmo horário, uma palestra sobre cinema, machismo e direitos de gênero, novamente com o professor Benjamin, e como debatedores vamos ter a professora Mara Regina, o professor Guilherme e a professora Cláudia, que aqui presente está também. Muito obrigado a todas e todos, e nos encontramos amanhã.